Estamos no ar com mais um PalpiteCast. Estamos em meio às semifinais da Copa do Brasil e já estamos aqui se preparando para debater sobre isso. Ângelo Sacchetti, já tivemos os primeiros jogos, os primeiros confrontos. Qual foi o resultado que mais surpreendeu? Corinthians vencendo o Cruzeiro 1-0, gol do Memphis. Ou foi a virada do Vasco no segundo tempo em cima do Fluminense? Virada do Vasco sobre a equipe do Fluminense, 2-1. O Corinthians, que vinha na competição invicto, eram 6 jogos, 6 vitórias. Cruzeiro, 5 vitórias, 1 empate. Vasco e Fluminense, as coisas ficaram um pouquinho mais equilibradas, mas por tratar-se do Fluminense, acredito eu que a vitória do Vasco foi a mais surpreendente. Wilson, e você? O que você achou aí? Qual que surpreendeu mais? Pela diferença das duas equipes na temporada, para mim a grande surpresa dessas duas partidas foi o Corinthians vencendo no Mineirão, a torcida do Cruzeiro lotando, e o Corinthians conseguiu essa vitória. Me surpreendeu bastante com o gol do Memphis Depay, que é o jogador que muitos se falam, mas é decisivo. Quem vai reverter o quadro? Cruzeiro em São Paulo ou o Fluminense diante do Vasco no mesmo Maracanã? Quem reverte é o Fluminense no estádio do Maracanã. Acredito que o Corinthians na Neoquímica Arena vai consolidar a sua classificação à grande final. Você polêmico, viu? A vitória do Corinthians jogando em Minas dá ao Timão já a vaga na final. Mais um assunto bombástico da semana. Abel Ferreira renovou até 2027. 5 anos no clube, já conhece toda a estrutura, tem o elenco que ele mesmo pediu para montar, só que agora vai ser muito mais cobrado. Ai. Qual o histórico do Palmeiras sem Abel Ferreira? Qual treinador o Palmeiras contrataria? Ia vir mais do mesmo? Vale a pena trocar o certo pelo duvidoso? Muito bem, segura aí que está começando, está no ar, PalpiteCast, episódio 45. Pode parar com o mimimi. O time jogou mal demais e pronto. Salve, galera! Começando então o PalpiteCast, episódio 45. Eu sou o Paulo Arnaldo, estou aqui na apresentação, substituindo o Marcelo Santoro. Ficou dodói, por isso mudamos um pouco aqui a composição dessa mesa nessa sexta-feira. Conto com você, aliás, né? Para já se inscrever no nosso canal, deixar aquele like. Vamos para o debate, porque temos semifinais da Copa do Brasil. Vamos falar também do Mengão. Na abertura nós não falamos do Flamengo, não. O Flamengo vai enfrentar o Pirâmides para depois saber se vai enfrentar lá na grande final do Mundial de Interclubes. Aliás, eu não gosto de falar intercontinental. FIFA, vai se catar, FIFA. Vamos continuar tratando como Mundial de Interclubes. Então o Flamengo enfrenta neste sábado o Pirâmides. E vamos falar também do Abel Ferreira, que renovou o contrato para até 2027. Tia Leila foi lá e assinou, ele renovou, fica aí no Verdão. São esses os assuntos, por isso convido você a deixar o like, se inscrever no nosso canal, mandar mensagem aí também nos comentários. Nós não estamos fazendo mais ao vivo, então você posta aí sua mensagem nos comentários. Vem com a gente aqui em mais um PalpiteCast. Sexta-feira é dia de PalpiteCast. Não tem mimimi não, aqui a gente crava tudo e falamos, opinamos e palpitamos também, não é mesmo? Vamos apresentar aqui, finalmente, os nossos comentaristas de hoje. Esse já está por aqui. Tá parecendo um zumbi hoje, né? Porque ele tem história para contar. Ângelo Sacchetti, que aventura esse retorno de BH, meu amigo. Seja bem-vindo. Boa tarde, Paulo Arnaldo. Muito boa tarde, Wilson Souto. Boa tarde para você que está aqui aí acompanhando. Você fala bom dia e boa noite, porque vai ter gente assistindo em outro então horário. tá bom. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite para você aqui do PalpiteCast. O Paulo Arnaldo tem toda a razão. Estou parecendo um zumbi. Eu praticamente não dormi de quinta para sexta-feira. Histórias, experiências mil nessa ida até Belo Horizonte para acompanhar a primeira partida da semifinal da Copa do Brasil, que envolveu Corinthians e Cruzeiro, mas isso faz parte da vida do jornalista esportivo. Acho que foi uma experiência gigantesca. Temos coisas boas, coisas desagradáveis a serem colocadas até o final aqui do PalpiteCast, mas acho que a gente está embalado, né? Pelo futebol, amanhã tem o próprio jogo do Flamengo com Pirâmides pela semifinal do Continental, né? A meu ver, é um Mundial de Clubes. Domingo, as semifinais da Copa do Brasil, Corinthians e Cruzeiro, Fluminense e Vasco, muita coisa pela frente. Eu acho que a gente vai ter aqui um excelente programa hoje. Sem dúvida alguma. Tomou bastante café?
Bastante, Paulo Arnaldo. Eu tô à base de cafeína. Você conta a história, viu? Depois eu vou ter que ser à base Tem de história. chá de cidreira. O depois. retorno de BH tem história para contar. A gente tá rindo aqui, mas ele sofreu drama, né? Mas vamos contar aí um pouquinho dessa aventura do Ângelo Sacchetti. Prazer mais uma vez recebê-lo. E com a gente aqui pela primeira vez, grande Wilson Soto, que sempre está comigo lá nas transmissões da Litoral News. A gente faz muitos jogos do Corinthians, né? A gente tá ali meio segmentado. Seja bem-vindo, Wilson Soto. E espero que você venha mais vezes aqui. Eu adoro trabalhar com você. E vamos falar muito aí de futebol, coisa que quase a gente não se fala, né? Pouca coisa, né? Prazer estar com você. PA, grande Ângelo também, o Pedrão que tá aqui na técnica, o cara é monstro, tá? Que assistência que a Pedro gente Júnior tem aqui. Lima. Pedro é o cara. Esse é o cara, tá? E o pessoal que tá nos ouvindo, prazer, tá? Agora, como você disse, bom dia, boa tarde, boa noite pro pessoal que tá nos ouvindo e vamos falar bastante de futebol. Eu assim, particularmente, tô feliz demais por estar no podcast, mas queria também estar numa transmissão. Um sonho que eu tenho é estar numa transmissão com o Paulo narrando, com o Ângelo comentando e eu reportando. Vai ser uma honra quando a gente conseguir fazer isso. Ô, chefe, Sidney Marinho. Ó, Pitcast hoje 100% Litoral News, né? 100%, hein? Mandar um abraço pro Sidney, Grande, pro Sidney. Marcelo, pro Sidão. O Sidney é um grande chefe que nós temos. Admiro demais o trabalho que ele faz no canal da Litoral News. Aliás, uma identificação que ele tem com a torcida do Flamengo. O Flamengo numa grande fase e, com certeza, com brilhantismo, o nosso canal lá da Litoral News crescendo cada vez mais. E eu faço de coração ali. É um lugar que eu amo, adoro fazer transmissão lá. E eu não tô falando isso para fazer média. Eu tô falando porque eu só elogio com coração. Então, a gente, né, faz ali o trabalho. É sensacional, né? Comecei Wilson? até a torcer um pouco pro Flamengo, não é meu time, não sou carioca, mas comecei a torcer porque assim, é gostoso ver a verdade que tem neles quando eles estão fazendo. Tem o profissionalismo, óbvio, mas a verdade do sentimento de estar assim, desde 2019, todas as finais acompanhando o Flamengo, assim, Sim. sensacional. Não, com certeza. E nós já somos um time aqui entrosado. Aliás, Sidney, quando passar por São Paulo, vem pra cá também. Vamos combinar Esperamos aí. você Já aqui. traz toda a família Marinho aí, o Marcelão, Sidão. Renato. Vamos todos juntos aqui gravar um podcast. Juntos aqui. Bom, vamos começar os assuntos? Falar do grande jogo lá em Belo Horizonte, lá no Mineirão. O Ângelo. Comeu tropeiro, Ângelo? Comi. Comeu Duas tropeiro? vezes. Eu comi no jantar e depois no dia Só que seguinte. na dica do no- pão de queijo você não foi, né? Não, porque faltou tempo, Paulo Arnaldo. Os compromissos são muitos, Tá né? certo. São vários, então não deu para eu comer, mas certamente numa outra oportunidade irei lá para saborear esse pão Mas de queijo. vamos falar do jogo, né? Cruzeiro e Corinthians. Para mim, surpreendeu bastante. Acho que é inegável. Todos aqui colocavam o Cruzeiro com um certo favoritismo. Claro que o Corinthians é uma grande equipe. A gente sabe que o Corinthians completo, principalmente com Garro. O Garro não começou jogando, né? Mas vamos colocar ali. Entrou o Breno Bidon, o meio de campo com o Martinez, né? Também com o Carilho. O Maicon. O Maicon fazendo ali o papel de volante. Uhum. Mas assim, Memphis, Yuri Alberto, né? É um time que tem uma grande força, né? O Corinthians fica muito fortalecido. Mas esse resultado, uma vitória por 1-0, causou uma certa surpresa, principalmente se tratando de BH e do jogo no Mineirão. E a fase do Cruzeiro, né? Que é uma fase muito boa. Quer começar, Ângelo? É assim, vamos fazer que nem o Carrasco por partes, né? O Corinthians no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil tem semelhanças na forma como joga. É um time assim muito coeso, muito compacto, totalmente diferente do Campeonato Brasileiro. O Corinthians não conseguiu, por exemplo, somar 4 vitórias no Campeonato Brasileiro numa sequência. Ele não teve isso. Na Copa do Brasil, foram 7 jogos e 7 vitórias. O Corinthians não tomou um gol até agora. Então é um time irregular. Então, quando o time é campeão brasileiro, o que ele mostra? Regularidade. O que o Corinthians está mostrando na Copa do Brasil também é a mesma regularidade. O Cruzeiro foram 6 jogos antes de enfrentar o Corinthians. 6 jogos, 5 vitórias e um empate. Tinha empatado com o CRB jogando em casa. Então é um time que teve um pouco mais de oscilação, chegou com a qualidade para jogar essa semifinal. A meu ver, a questão de você colocar um time como favorito, Fluminense e Cruzeiro, por tudo aquilo que fizeram no Campeonato Brasileiro. Corinthians e Vasco chegaram como azarões. Só que a maneira como o Corinthians jogou desde o início da partida, isso foi notório. Os 20 primeiros minutos, até porque o gol saiu aos 21, só deu Corinthians. Corinthians colocou o Cruzeiro para trás.
O Leonardo Jardim não conseguiu encontrar soluções para isso. O Corinthians jogou, mas de uma maneira muito ofensiva, muito prática, foi pragmática. E olha, tem uma outra coisa que foi fundamental para o Corinthians ganhar. O Corinthians teve à sua disposição, no acordo que ele fez com o Cruzeiro, 3 mil ingressos, que equivale a 5% da capacidade do estádio. Durante o tempo que a torcida do Corinthians chegou até pós-jogo, a torcida do Corinthians não parou de cantar, não parou de incentivar o clube. E isso, inclusive, foi reportado, né? Eu conversei com vários repórteres, com vários jornalistas de lá e falou: Ângelo, é incrível como essa torcida do Corinthians não para. Então isso acabou sendo um combustível para que o time não parasse. Então o Corinthians jogou de acordo com o seu torcedor. Porque se a torcida do Corinthians jogasse, isso com todo respeito à torcida do Cruzeiro, se o Corinthians jogasse na mesma toada da torcida do Cruzeiro, se a torcida do Corinthians estivesse ali imitando a torcida do Cruzeiro, o Corinthians certamente perderia a partida. A torcida do Cruzeiro não conseguiu, mas em nenhum momento, e para quem foi testemunha, para quem viu o jogo, carregar o time junto numa possível virada. Então o Corinthians foi coeso. No primeiro tempo, o Corinthians teve até a oportunidade de ampliar o marcador. Né? Até eu vi depois, na segunda etapa, houve uma mudança tática. Né? Ele acabou fazendo com que o Christian fosse jogar pelo lado direito, colocou o Arroio para jogar pelo lado direito, a coisa acabou não acontecendo. Já foi para o lado esquerdo. Foi para o lado esquerdo, então o Arroio para o lado direito, a coisa não andou. Olha, o Gustavo Henrique fez uma partida gigantesca. Poucas vezes eu vi, assim, poucas vezes não, mas eu acho que ele foi praticamente impecável. José Martins, que a gente sabe que ele joga, né, numa rotação elevada, passa do ponto. Eu sempre falo que, meu Deus, ele precisa fazer uma sessão de exorcismo, né, com o próprio Matheus Pereira. Jogou muito bem. O Maicon, que foi capitão do time, havia uma certa dúvida sobre o desempenho, também jogou super bem. Breno Bidon, o Yuri Alberto, que destoou um pouquinho, mas ele acabou inclusive dando assistência. E tem um jogador que ele foi fundamental para que o Corinthians conseguisse obter essa vitória lá. O André Carrillo, contra o Palmeiras, nos 2 jogos, ele foi senhor do meio-campo. E ele foi o senhor do meio-campo contra o Cruzeiro. A bola vem para ele, ele sabe o que fazer, sabe a hora que a coisa aperta, ele vai, encontra espaços. Então são jogadores como esses que estão fazendo com que o Corinthians chegue exatamente agora a essa condição. Tanto na semifinal, a meu ver, né, tanto nessa condição favorável de você ganhar a primeira partida contra o Cruzeiro lá, mas veja, é um resultado de apenas um gol. Se nós tivermos o resultado de 1-0, aí a partida vai às penalidades máximas e nós teremos 2 goleiros que, assim, com relação às penalidades máximas, são muito bons. Tanto o Gus Souza quanto o Cássio. O Cássio, que já foi campeão pelo Corinthians, dando títulos, inclusive, em defesas de penalidades máximas. Se o Cássio. Então, mas tudo é possível. A Neoquímica Arena. O que eu penso, porque é assim, né? O Cruzeiro vai ter que jogar totalmente diferente do que jogou lá no Mineirão, mas vai ter que melhorar muito. E para isso, o Corinthians vai ter que fazer talvez a sua pior partida. Estou falando em termos de Copa do Brasil, para que o Cruzeiro venha se classificar. Então, assim, é toda a questão do si, a suposição. Mas eu penso que o Corinthians hoje, ele encontrou a maturidade, encontrou o ponto de equilíbrio para jogar na Copa do Brasil. Isso tem dado resultado. O Dorival, até mesmo por ter sido campeão no Santos, no Flamengo, no São Paulo e agora com o Corinthians, né, talvez ele consiga o êxito, né, de ser campeão também. Acho que ele encontra a fórmula ideal, ajusta o time exatamente as características dos jogadores e está encontrando sucesso. O Corinthians, a meu ver, é o grande favorito, não para o título, mas a própria classificação. É inegável que o Dorival ele tem a receitinha, né, do bolo. Ele tem um bom meio de campo. Acho que o meio de campo do Corinthians, a gente sempre concentra muito no Yuri, no Memphis e no Galo. Mas há de se destacar o Carrillo e também o Martínez, né? E agora, o Corinthians, mesmo com o Breno Bidon, o Maicon, também formando um meio de campo. O Corinthians teve muita pegada, porque fez a pressão, chegou no gol, né, o Wilson Souto, e depois conseguiu defender bem. A pressão do Cruzeiro foi muito forte no segundo tempo. E assim, tem que também levantar que do losango do meio de campo do Corinthians, dos 4 titulares, 2 não estavam jogando. O Garro e o Ranieri. São 2 jogadores que são muito importantes. Contou, como bem disse o Ângelo, com o Martínez, que inclusive depois deu uma entrevista falando que ele fez trabalho com psicólogo. Isso é muito importante, né? Porque ele tava, assim, acima do tom. Você via nos lances do Martínez, não tinha porquê. O José Martínez, ele foi expulso no Mineirão contra o Cruzeiro, no 3-0. Ele levava cartão, assim, aleatoriamente durante as partidas. Ele tava atrapalhando o Corinthians. Uma coisa é você jogar pra torcida, dar aquele carrinho, tentar fazer aquele lado da emoção no torcedor.
outra coisa é você atrapalhar o time em campo. Só que eu queria puxar um comentário do que o Ângelo disse, e eu concordo totalmente, Ângelo, que é um time totalmente diferente. O Corinthians da Copa do Brasil e do Brasileiro não tem conversa, não se conversam. Só que um ponto importante é o desrespeito. Pra mim, o time escolher jogos, e o Corinthians fez, é um desrespeito. Nós tivemos aí a oportunidade de estar, acho que juntos, quase 100% dos jogos, né? Cada um ali, pelo menos de um jogo, a gente estava 100% de jogos na Neoquímica Arena. O que o torcedor corintiano fez, não apenas no jogo do Mineirão, mas no ano inteiro, contra o Juventude. Não sei se você chegou a estar contra o Juventude, Ângelo, não lembro. Não, não, Neoquímica. Não estava. Estava trabalhando em outro jogo. É um jogo que não tinha o porquê o torcedor estar lá. Tinha mais de 30 mil torcedores. E não abaixaram ingresso. A diretoria desrespeitou o torcedor muitas vezes na temporada. E o time, imagina, vamos lá, a gente já esteve em Corinthians e Ceará, na Neoquímica Arena, vitória do Ceará, desrespeito total. Corinthians e Vitória, empate no primeiro turno, desrespeito total, empate com Vitória. Tem mais, né? Se eu ficar levantando aqui... O Corinthians teve um Bahia, momento que abandonou. O Bragantino. Abandonou o brasileiro. Interessante que aquele jogo contra o Fortaleza, que foi o jogo que o Fortaleza ainda teve uma sobrevida, Sim. o Corinthians mereceu até vencer, né? É. Olha como as coisas são, né, assim, contraditórias, né? Sim. Mas, assim, realmente esses jogos em casa, esses jogos que você listou, o Corinthians foi muito abaixo. Ele né? entraria hoje com a vaga garantida na Libertadores e sem a pressão que tem na Copa do Brasil para salvar a temporada. Porque vamos ser sinceros, se o Corinthians perde a Copa do Brasil, e é possível, o Ângelo bem disse, contra o Cruzeiro, acho que o Corinthians vira favorito, mas não é nenhum absurdo o Cruzeiro eliminar o Corinthians. E numa final contra o Fluminense até um Vasco, perder o segundo jogo no Maracanã não é nada impossível. Se o Corinthians perde essa Copa do Brasil, a temporada, apesar da final, que tem... mas é final de Paulista. Não tem isso. Final Corinthians-Palmeiras é um campeonato à parte. O Corinthians ganhou um título gigantesco, ao meu ver. Então, o Corinthians com esse título, ainda dá pra você falar que foi uma temporada que dá pra você puxar um lado positivo. Mas você não está na Libertadores ano que vem, e pela irresponsabilidade que o Corinthians atuou no Campeonato Brasileiro, pra mim é uma marca negativa. Porque hoje o Corinthians, se tivesse pontuado só nesses 4, 5 jogos que nós falamos em casa, o Corinthians já teria uma possibilidade de estar buscando aquela sexta vaga que pode abrir para o Botafogo, que é uma vaga direta para a fase de grupos. O Corinthians, numa pré-Libertadores, era muito possível. O que o São Paulo fez e o Bragantino fizeram na reta final. São Paulo e Bragantino, outro, que não mereciam. A gente fala sobre o culposo, né? A classificação culposa. O São Paulo tem uma classificação totalmente culposa. Nossa. O Bragantino teria também, se fosse assim, e o Corinthians também. Então aquela oitava vaga caiu ali no colo. Mas só para concentrar em relação ao jogo, que eu ia trazer, esse desrespeito, mas o lado positivo é que é um Corinthians competitivo. É um Corinthians copeiro, só que eu quero ver até onde, qual é o teto desse time. Porque esse jogo contra o Cruzeiro é um jogo fundamental. O Lucas Ramon, né, que não vai estar, o capitão do Cruzeiro. Lucas Vidalba e tem o Lucas Romero. Romero, obrigado. Isso, o Romero que levou o cartão, que inclusive eu não concordei com o cartão, pra mim ali deu um exagero o Daronco, mas enfim... são dois problemas grandes pro Cruzeiro. Principalmente o Lucas Romero. Que é o capitão, que é um dos setores importantes. Ele e o Lucas Silva, pra mim, os melhores. Que estão jogando muito, né? Ali, né? São motorzinhos, né? Inclusive do time do Cruzeiro. Então, com essas ausências, o Corinthians tem a possibilidade, e eu encaro, eu acho que os amigos fiquem à vontade para discordar, mas eu encaro como uma... Não vou falar uma vergonha, é uma palavra muito forte, mas se o Corinthians foi eliminado em casa pro Cruzeiro, é papo da torcida ficar extremamente revoltada. Eu concordo com você, corintiano, que tá nos ouvindo, se você ficar revoltado, mas o Cruzeiro começou como favorito. Eu entendo. A minha ideia é, no começo do sorteio, no começo da eliminatória, Corinthians e Cruzeiro, pra mim era 70-30 Cruzeiro. Depois, quando o Mano foi pra Itaquera, eu diminuí. Pra mim ficou 60-40. Quando o Corinthians ganha lá, inverte. O Corinthians tem pelo menos 60-40 de favoritismo, na minha visão, tá? Em relação ao Cruzeiro. Mas começa não favorito. Depois vira favorito, até pelo jogo que teve no Mineirão. E tem um detalhe, né? Ainda tem o jogo da final. Tem os dois jogos das finais. Sim. A gente não sabe se vai vir Vasco, Fluminense, né? Então, assim, não tá ganhando o título. Tá passando para a fase final. E já na outra semana, na quarta-feira, o primeiro jogo da final e o segundo jogo no dia 21 de dezembro. Então, é assim, é um tiro muito rápido, né? O Neto deu uma declaração, né, muito forte no finalzinho aí do Campeonato Brasileiro, falando justamente sobre isso, né? E ele foi bem irônico. Quer dizer que vocês agora vão ganhar o título da Copa do Brasil? Né? Então tá garantido, né? Ele usou essa expressão assim, ele pegou pesado. Então, eu também não acho bacana. Abrir mão, eu acho que é um erro. Você tem toda essa contextualização que você explicou, mas assim, esportivamente não vai contra, né? O âmbito esportivo, você tinha ali oportunidade, jogos, tinha torcida, e você abre mão
por uma Copa do Brasil que é extremamente arriscada. Na verdade, ainda o Corinthians tem menos chances de ganhar do que ganhar, né? Do que maiores chances de ganhar. Então, eu acho que ainda o risco, embora o passo contra o Cruzeiro foi importante, foi dado. Acho que o Corinthians tá, eu vou discordar só um pouquinho na proporção, 55-45 para mim. Mais 60 com pouco menos. 55-45 para o Corinthians. Então, só que o risco ainda existe, é elevado, é um tipo de competição que tudo pode acontecer. Se o Cruzeiro faz uns 20 minutos na Neoquímica Arena e faz 2-0 logo, acabou. Acabou pro Corinthians. Ou mesmo que o Corinthians chegue na final, mas tenha lesões, venha a perder aí o Martínez, venha a perder o Carrilho, que eu acho que seria uma grande perda. O Yuri Alberto. Então, olha só onde se colocou, a posição que se colocou o Corinthians em detrimento de um título. Eu acho o seguinte, quando você tem campeonatos para disputar, vamos seguir com força máxima em tudo. Eu vou até fazer um paralelo que o Palmeiras com o Abel fez também, nesse finalzinho no Brasileiro. Eu quero contextualizar algumas coisas e talvez colocar, né, alguns assuntos em pauta. Bom, primeiro, né, disputar o Campeonato Brasileiro exige regularidade, mas a gente sabe muito bem os problemas financeiros que o Corinthians carrega. Tem isso. Você sabe que Acho isso... que rolou um combinado ali, Copa do Brasil vocês dão tudo. E o brasileiro, acabou, vocês vão brasileiro. escolher alguns jogos. Também, né? São Paulo teve. Então, mas claro. é o que eu disse, eu acho que a gente tem que ter um ponto de equilíbrio. E você sabe o quanto que eu sou crítico do Corinthians, eu sou um crítico contumaz. De todo o tempo que eu estou no jornalismo esportivo, eu falo, gente, o time do Corinthians, o clube em si, não respeita a torcida que tem, os jogadores que chegam lá, eles estão nos seus respectivos clubes, nas suas casas, ao convite, ele aceita, o salário é tanto, é X, ótimo, tem que pagar X. Mas atrasou, isso é problema do clube, isso não é problema dos jogadores. Uma coisa que eu acho importante também, né, como eu falei, o clube precisa ter regularidade. Regularidade é com relação ao desempenho. O clube não tem, hoje, um banco de reservas como o Palmeiras tem, como o próprio Flamengo. A gente pode estar falando a respeito do próprio Fluminense, o próprio Cruzeiro. Então, é uma equipe que tem, talvez, uma reposição no banco de reservas que está inferior àqueles que estão como titulares. Outra coisa, Rodrigo Garro, ele tem um problema crônico no joelho e já é sabido. Ele joga 3 jogos no máximo, numa sequência e descansa 1. Agora ele não está conseguindo jogar nem uma partida inteira. E ele é peça fundamental. Sim. Ele é peça fundamental. O Corinthians, com ele em boas condições físicas, é um time totalmente diferente. E tem um detalhe, né? No jogo de BH, não contar com o Garro, ainda porque você vai priorizar um pouco mais defensivamente, o Breno Bidon pode ajudar Ser mais nessa reativo, composição. não vai ter tanta armação. Ok, mas se o Corinthians precisar, em algum momento, correr atrás do resultado, você não ter o Garro 100% é um problema, é um pepino, né? Sim, é um pepino, mas veja, a maneira como o Corinthians jogou lá, eu acho que o Corinthians estudou muito bem o Cruzeiro naquela partida do 3-0. Corinthians fala, pera um pouquinho, vamos observar o que o Cruzeiro faz de bom. Cruzeiro, e assim, quando você marca o time do Cruzeiro, ele sente essa marcação. Depois a gente vai falando a respeito do Flamengo, porque o Cruz Azul fez a mesma coisa que o Flamengo faz. Tomar a bola e fazer essa bola bater de um lado para o outro. Isso incomoda demais. E foi o que o Corinthians fez lá, colocou o Cruzeiro numa situação de desconforto. E o que eu penso a respeito, principalmente do jogo de volta, não vai jogar o Lucas Vidalba, vai jogar o Jonathan Jesus. E o Romero E também. o Romero O deve Lucas entrar o Matheus Henrique, pelo menos essas são as primeiras informações que a gente acabou obtendo. É um jogador diferente, não é de tanta marcação, é um jogador mais de construção. Você já tem o Lucas Silva, que é um jogador que marca, mas também que chega. Então é um time que, pela necessidade da vitória, vai se expor um pouco mais. Vulnerável. Vai ficar um pouco mais vulnerável. O Jonathan Jesus, que é o reserva agora do Vidalba, é um jogador que inclusive está sendo pretendido por algumas equipes, talvez até seja, talvez as últimas partidas dele com a camisa do Cruzeiro, mas veja, é um time que agora vai ter que se expor um pouco mais. E isso vai dar chances para que o Corinthians arme um sistema de jogo que possa absorver isso. É outra coisa, né? É outro papo, é outro ambiente, é outra atmosfera. Eu tive a oportunidade de fazer a minha primeira cobertura lá no estádio do Mineirão. Mineirão reformado, muito bonito. Acho que é um palco diferente, com mais de 60 mil pessoas. Olha, uma experiência gigante, mas é diferente. Né? Na Neoquímica Arena as coisas são um pouco mais diferentes, mais hostil. E a gente não falou de um jogador que entrou muito bem na partida, aliás,
nessas partidas de Copa do Brasil, o Vitinho tem feito um bom papel, quase que fez um golaço, deu um drible no Fabrício Bruno, e por pouco, se ele faz o segundo gol ali, a meu ver, ficaria um pouco mais difícil para o Cruzeiro reverter o papel. Aquele jogo contra o Fortaleza, que nós trabalhamos na Litoral News, o Vitinho jogou muito bem, né? O Vitinho, ele vinha com 2 assistências em 4 jogos no Brasileirão. É um jogador que, assim, eu não esperava particularmente que ele entregasse parte que tá entregando. E até em termos de comparação, vou ser um pouco sacana aqui, né? Mas com o que tá acontecendo com o Thales Magno, que não vai ficar, que é um jogador que se tornou displicente, Sumiu, né? Ele apagou. O lance contra o Juventude, não sei se vocês chegaram a ver, que ele fica cara a cara, tem um Romero pra tem um tocar. Romero pra tocar. Ali, pra mim, é totalmente displicente, é um jogador que não tem compromisso com uma equipe. Difícil. Então, assim, o Vitinho pro ano que vem seria interessante conseguir aí manter o atleta. E um jogador que eu preciso reforçar isso porque o Ângelo falou e é importante. O que joga de bola o Carrillo? Assim, quem acompanhava o atleta, eu acompanhei ele um pouco na Inglaterra, passagem no Benfica, não acompanhei ele no mundo árabe, mas eu imaginava quando ele chegou, e lembra que ele chega no começo do ano junto com o Memphis. Ele era meio que ali o secundário dentro daquela janela do Corinthians. Ele joga muito. Ele foi decisivo demais no Paulistão, o inteiro do Corinthians, e principalmente nas finais contra o Palmeiras. Ele foi muito decisivo na Copa do Brasil, como o Ângelo lembrou, inclusive a lesão dele no Allianz Parque foi o que quebrou o Corinthians depois na sequência do Brasileirão, a ausência do Carrillo. E o Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique, ele é um atleta que ele consegue numa zaga do Corinthians, que pra mim é fraca, que até é estranho, é um paradoxo, porque é uma zaga fraca e não levou gol em 7 jogos. É estranho isso, mas é porque é o foco, escolhe o jogo. Mas o Gustavo Henrique, ele é muito diferente. Quem lembra do Gustavo Henrique nos 2 jogos, nos 2 jogos dele contra o Palmeiras na Copa do Brasil, a cabeça dele vai terminado inchado, com 2 bolas assim na cabeça, porque ele tirou tanto lance de cabeça, é impressionante. O que é uma característica do time do Abel que as pessoas reclamam. É muito cruzamento, parece futebol inglês da década de 70 Exato. e 80. E ele faz muita diferença. Então, assim, esses jogadores do Corinthians, eu acho que eu tava com o Paulo contra o Fortaleza, que a gente comentou sobre isso. Quando tem o Vampeta fala isso de cavalaria, né? Quando tem a cavalaria do Corinthians, os jogadores em geral ali, os titulares, o Corinthians é um time forte. Sim. Isso que me incomoda em relação ao Corinthians, porque parece que o Corinthians joga com o freio de mão puxado sempre. Sempre pode entregar mais. Uma crítica que eu tenho a fazer esse jogo. Dava pra ter feito mais no Cruzeiro. O Corinthians poderia ter um pouco mais de espírito de Copa. Porque eu acredito que se o Cruzeiro jogar como ele jogou em parte do Campeonato Brasileiro, ele não vai ter a dó que o Corinthians teve em Itaquera. Se o Cruzeiro tiver a mesma oportunidade em Itaquera, se o Corinthians der a oportunidade de jogo ruim, o Cruzeiro jogou mal. Se o Corinthians jogar mal igual o Cruzeiro jogar bem em Itaquera, eles não vão perdoar. Então o Corinthians poderia ter feito mais. Mesmo assim, eu acredito que aí, trazendo o nosso lado que acompanha os estádios, a gente acompanha muitos os 3 de São Paulo, né? O Allianz Parque, o Morumbi e Itaquera. Não tem torcida que joga igual a do Corinthians. Isso, a do Corinthians é uma... Assim, não é questão de tá puxando para um lado. Não é. Todo mundo que joga lá sabe. A torcida do Corinthians é um elemento a mais. Sim. A torcida do Corinthians faz o Corinthians jogar mais bola. Então, se o Corinthians perder, como eu disse, eu não vou trazer o termo vergonha, porque o Cruzeiro é um time grande e forte. Até mais forte que o Corinthians. Mas vai ser uma decepção tremenda. Se o Corinthians perde em Itaquera com essa vantagem... Porque todo mundo tá esperando que o Corinthians poderia ir com uma desvantagem ou com um empate para Itaquera. Mas se conseguindo a vantagem que foi no Mineirão, o Corinthians tem, para mim, por obrigação, ao meu ver, para salvar essa temporada e classificar contra o Cruzeiro. Eu também concordo 100%. Acho que o Corinthians... E é impressionante, realmente, a energia que a torcida joga. O Corinthians, em jogos assim, né? De confrontos diretos, a torcida joga junto. É realmente... É espetacular, né? Nós que trabalhamos lá o tempo inteiro, é sensacional. Eu acho que é difícil até imaginar um tropeço do Corinthians agora contra o Cruzeiro. Mas a gente sabe, futebol é possível, né? Mas realmente está muito nas mãos do Corinthians para pelo menos garantir a passagem aí para a grande final, né? Vamos aguardar. Próximo domingo, 18 horas, né? 18 horas. Tá lá. Você vai, né? Estarei lá. O Ângelo Sacchetti esteve em BH pela Bate Fundo. O Wilson Souto estará no segundo jogo pela Litoral News. Eu também estarei lá. Você vai estar também? Estarei lá também. Você tá trabalhando, hein, meu? Vai amanhã comigo lá no Mundial, de vôlei feminino. Meu nome vai pro churrasco do Charles também, Robert. meu nome é trabalho e sobrenome é hora extra. Você tá zumbi hoje. Hoje eu tô mais pra lá do que pra cá, né? Vamos aproveitar, já que a gente deu uma quebrada que aconteceu, aqui, hein? né?
Fale um pouquinho de como foi a ida, o jogo e depois a aventura da volta. Bom, a ida foi tranquila, né? A meu ver, ainda nós não tínhamos as condições climáticas, né, que ocasionaram praticamente Ninguém estava toda... sabendo, Ninguém tá? estava Do sabendo de ciclone nada. extratropical. Ninguém estava sabendo do Eu ciclone. vi lá no domingo, já vi em alguns portais, mas Mas ninguém... o restante, quem ninguém... precisava saber, Então, passou batido. Ninguém poderia imaginar, talvez, da magnitude desse ciclone extratropical. O que eu posso dizer a vocês é o seguinte: fui tranquilo na terça-feira, minha digníssima esposa Sueli me levou até lá, tudo estava indo bem. Eu falei assim: meu Deus do céu, não deu nada errado, que coisa boa. Maravilha. Cheguei lá, tempo de fazer o check-in, aí eu olhei alguns globais, estavam dentro lá do avião, torcida do Corinthians, subiu, desceu, comi um amendoinzinho, tomei um suco, falei, tá tudo bem. Desci, fui até o hotel. Eu fiquei um pouco preocupado quando eu cheguei no hotel. Eu falei assim: eu tô meio cansado hoje, deixa eu preparar já a matéria. A hora que eu comecei a trabalhar, acabou a luz. Eu falei assim: caramba, hein? Mas algo normal, né? Porque o tempo tava meio fechado. Eu falei: tá tudo Choveu certo. lá também. Choveu também, mas não foi com a quantidade, né? E com a agressividade que nós tivemos aqui na cidade de São Paulo. Sim. No dia seguinte. A minha saída do Mundial lá do Pacaembu Então, foi Traumática. foi traumático. complicado. No dia seguinte. Não traumática não, mas foi complicado. Quarta-feira, tudo tranquilo, né? Aquela coisa, vai almoçar ali, come um tropeiro, tá tudo bem. Cheguei mais cedo no estádio, como é de praxe, cheguei lá cedo, já guardei o lugar. Eu comecei a ficar um pouco mais tenso quando eu comecei a olhar a fila quilométrica. Eu estava bem ali com o Fábio da Rádio Exclusiva, ele estava lá com a equipe dele. E aí, Fábio, como é que foi as coisas? Pô, cara, vim de carro, uma confusão danada, tentaram me sequestrar. Falei, o quê, meu? Como assim? Como sequestrar? Os caras me enquadraram, depois eu peguei, fui lá no carro conversar com eles, aí a polícia veio, prendeu os caras. Era uma confusão danada. Eu falei, Fábio, você precisa depois... Vamos chamar o Fábio para contar a história Não, dele aqui. o Fábio precisa contar, porque o que ele contou eu nunca tinha escutado na minha vida. Meu Bom, pai do céu. estávamos na frente lá do Mineirão, Cruzes. um lugar na madeira. para o credenciamento onde passam os carros, todo mundo ali. Eu falei assim, daqui a pouco vai dar uma confusão aqui, porque assim, a experiência de vida. Eis que começa a chover. Eu falei assim, ó, juntou o útil ao agradável, agora nós vamos precisar entrar. Aí tiveram um bom senso de nos liberar bem antes do horário, era mais ou menos umas 4:45, já fui me dirigir até a cabine. É assim, todos nós reclamamos aqui em São Paulo com relação à estrutura que é fornecida. Olha, Sociedade Esportiva Palmeiras, São Paulo Futebol Clube, Esporte Clube Corinthians Paulista, vocês estão de parabéns. Porque a estrutura que nos foi concedida lá realmente deixou um pouco a desejar. Até mesmo quando você vai com uma equipe com 3 ou 4 pessoas, não dá. É um espaço, eu vou colocar aqui, ó. É isso aqui. Como diz o Para Silvio duas Santos, pessoas. no duro. Exatamente. Então foi mais ou menos isso aqui para 2 pessoas. Bruno Scacciotti teve que se virar lá e eu ao lado dele, e depois o Max Lopes e o Paulo Henrique Costa, que faziam parte também da equipe. Bom, aí a coisa acabou acontecendo naturalmente. Corinthians ganhou, fizemos todos os nossos registros, acho que foi uma excelente transmissão. Voltei no caso, pro hotel. E a partir dali eu comecei a ter a percepção que eu teria problemas no seguinte, porque eu tive uma dificuldade de fazer o meu check-in. Eu falei assim, bom, vou deixar para amanhã seguinte. Aí depois eu fui analisando os fatos, o que estava acontecendo em São Paulo, que nós tivemos cancelamentos de voo. Gente, cancelamentos de voo ou de voos, né, até porque foram mais de 400. Nossa. Isso é um efeito cascata. O que acontece em São Paulo vai acontecer, vai repercutir em todas as capitais. Eu só lembrei daquele apagão aéreo, agora eu não vou me recordar o ano, mas tem já quase uns 20 anos já. Acho que foi 2007, 2008. Eu lembro que foi no final de ano, né? E teve um apagão aéreo. Minha esposa demorou um dia para chegar em Maceió. Eu estava em Salvador, fui para Maceió, eu consegui ir tranquilo, mas foi aquele momento das grandes filas lá nos aeroportos, o pessoal dormindo sem informação de nada. E isso volta a acontecer, né? Voltou a acontecer, infelizmente. E assim, quando eu cheguei no aeroporto, o check-in foi feito, alguns voos estavam saindo normalmente, mas chegou um determinado momento que eu olhei, alguns voos estavam sendo atrasados. Aí o meu mesmo sofreu atraso em 3 vezes. Eu falei assim, eu já vi esse filme antes, daqui a pouco ele vai ser cancelado, não deu outra, foi cancelado. Quando ele foi cancelado e pediram para que nós todos fôssemos até o balcão da empresa aérea, nós fomos. Estava simplesmente uma fila quilométrica, estava eu lá, mais uma vez encontrei o Global, né?
E ele falou para mim, e agora, meu amigo? Pode Nós falar estamos o aqui. global, Não, não Renato pode? Peters, né, Não, que Renato Peters. esteve lá. E aí, falei, meu amigo, o voo foi cancelado, agora nós vamos ter que nos virar aqui. Então, Ai. daqui a pouco surge, né, uma funcionária de lá, dizendo o seguinte, olha, não há voos nem para hoje, quinta-feira, nem para amanhã, sexta-feira, talvez para sábado às 18 horas, o É encaixe um absurdo, né? para Viracopos, Campinas, às 18 horas. Eu falei, o quê? Eu falei, pera um pouquinho. E agora, como que eu vou fazer? A gente vai comer e dormir aonde? Não, aqui vocês vão ter o cartão de embarque para vocês comerem no Girafa. Ah. E nós vamos dormir aonde? Ah, a gente não pode garantir nada É um para absurdo. vocês. Aliás, né? Pegando, eu acabei de verificar aqui, o apagão aéreo foi em 2006. 2006, Foi né? 2006, eu me lembro, tá quase fazendo 20 anos. Foi no final de 2006, eu lembro que foi uma época de Natal, não foi por condições climáticas. Foi uma das companhias aí, que eu não vou mencionar, Lógico. que vendeu muito mais passagens. Overbooking, né? Teve uma tempestade, sim, em São Paulo, que foi ali o estopim, né, vamos dizer assim, mas que na véspera do Natal, um monte de gente. Essa situação muito similar ao que está acontecendo hoje. Deu uma polêmica tremenda, a ANAC prometeu, né, resolver isso, mas olha, de novo, ciclone extratropical, desde domingo já estava todo mundo sabendo, já se noticiava que teríamos consequências em 9 estados brasileiros. Nem as companhias aéreas se prepararam para um plano de contingência, uma vergonha isso, não vou falar, todas estão no mesmo... e aqui a gente abre um parênteses, claro, é um programa de esportes, mas acima de tudo é jornalismo, né? Então é uma vergonha para vocês. Companhia Elétrica, então, aqui de São Paulo, né? Outra Nos vergonha fala, né? também. Né? Impressionante. Todo mundo estava sabendo desde domingo que ia acontecer isso, que poderia ter consequências. E ninguém se preparou. Então, quando você se depara com uma situação como essa do Ângelo, a companhia aérea é obrigada a te hospedar em algum lugar. Eu sei que Belo Horizonte, vou abrir um parênteses, Belo Horizonte sofre, não tem tantos hotéis na cidade. Eu sei porque quando tem eventos lá, existe uma certa dificuldade para conseguir quartos, hotéis, né, para você se hospedar. Existe realmente essa dificuldade, mas a companhia tem que pensar, as companhias, vamos colocar no plural, tem que pensar sim num plano de contingência. Nem que fizesse o transporte, como é Belo Horizonte e São Paulo, fizesse via terrestre, um ônibus. Alugasse um ônibus e tudo bem, ia demorar mais, não é o jeito ideal, mas pelo menos se dá uma solução. Agora, realocar o Ângelo aqui, que nem o exemplo que ele colocou aqui, para sábado, ainda para Campinas, que nem é o destino dele, um absurdo, uma vergonha para vocês. Não, e sem contar depois as consequências, né? Porque nós vimos lá, eu sempre falo de pessoas, eu acho que as pessoas estão começando a amar coisas, né, e tratar pessoas como coisas, e as coisas estão ficando realmente um pouco mais descontroladas. Eu vi lá senhoras, já pessoas idosas, com dificuldades para poderem, inclusive, se locomover e também com dificuldades financeiras para poder arrumar um outro meio para poderem saírem de lá. Só para vocês terem uma ideia, eu fui fazer uma cotação de um automóvel para vir para São Paulo. Um valor absurdo. R$ 1.600. R$ 1.600. Mas aí, Ângelo, é por causa você tá pegando o carro num lugar e tá entregando em outro, aí Então, o custo é elevado. Não. Se você chegar lá, sei lá, daqui 15 dias vai ser o... Então, Agora a questão do ônibus, Então, não. do ônibus, porque aí nós chegamos à seguinte conclusão: eu preciso estar, porque eu tenho outras atividades, eu tenho outros compromissos, eu não posso deixá-los aqui. Tenho filho, inclusive tenho 2 filhos. Eu falei assim: não posso, eu preciso ir embora para casa o mais Precisa vir rápido pro possível. Palpitecast, né? Preciso, né? Paulo Arnaldo me acordando 6 horas da manhã, né? Nem dormi direito, Paulo Arnaldo me mandando mensagens. Bom, quando eu cheguei na rodoviária, porque nós tomamos a decisão de comprar uma passagem de ônibus, e eu fui questionar, escuta, quanto custa uma passagem de ônibus? R$ 345. Eu falei, quanto? Olha, geralmente aqui são 222, mas devido à demanda pelas pessoas, né? As pessoas Aí que não estão encontrando... da se nobreza, aproveitam... como não, diz Chapolin Colorado. se aproveitam do desespero das pessoas no momento mais difícil em que elas se encontram. Então, eu paguei 345, inclusive eu tenho aqui guardado comigo. Talvez eu tome algumas providências para que eu possa ser ressarcido disso. Com certeza. E digo para quem
gastou 300, 400, Não importa. faço mesmo. E tem uma outra coisa, né? A partir do momento que outras pessoas chegaram e foi fácil identificá-las, elas que vieram, inclusive do aeroporto, eu perguntei quanto que vocês pagaram nas suas passagens. Ah, Ângelo, aqui, ó, Inflacionou. 411. Nossa. Então, no período de menos uma hora, a passagem que seria de 222, eu paguei 345, eles pagaram 411. Isso é contra as regras, inclusive, né? Desculpa, eu não consigo entender uma coisa dessa. Né? As Aí- pessoas se aproveitando de outras que estão Isso é passando caso de por- Procon. caso de Procon. Então, a passagem, né, a nossa saída de Belo Horizonte, marcada às 8h15, saímos de lá às 8h15, depois tivemos pelo menos mais 2 paradas mesmas em Belo Horizonte, né, para que eram postos ali, né, da própria empresa, e depois 2 durante a estrada para que as pessoas pudessem ir ao banheiro, comerem alguma coisa, como eu realmente fiz. Cheguei em São Paulo por volta das 5h15, 5h30 eu peguei o Uber, eu acabei chegando na minha casa às 6 horas da Às manhã. 6 horas da manhã. Quem tá 6 mandando horas da mensagem? manhã. Aí eu vejo o Paulo Arnaldo mandando mensagens para mim às 10 horas. Eu falei assim, não é possível um negócio desse. Que pode. Nem minha esposa tá ligando para mim, Paulo Arnaldo. Eu falei, não é Ó, possível um vou negócio desse. esclarecer uma coisa aqui. Eu soube ontem à noite que o Marcelão estava com uma gripe muito forte, princípio de pneumonia, mas vai dar tudo certo, viu, Marcelão? Você viu que a gente está comandando aqui, semana que vem você volta aqui comandar a nossa mesa. E eu passei amanhã convidando outras pessoas, porque eu sabia da situação do Ângelo, obviamente. Aliás, agradecer a todas as pessoas que eu entrei em contato, que infelizmente não conseguiram estar aqui, né? A gente queria fazer pelo menos com 3 pessoas aqui, em 3, né, na bancada, para ficar uma coisa mais dinâmica, legal. Acho que o segredo do nosso PalpiteCast é fazer nessa formatação, vamos dizer assim. Mas agradecer a todos vocês que eu entrei em contato, mas que, ó, quem eu chamei aí, na próxima, o convite segue em aberto, já estava aqui nos nossos planos. Eu sei que emergencialmente é mais difícil, mas quem salvou foi o Zumbi. O Ângelo. Quem nos salvou hoje aqui foi o grande Ângelo Sacchetti. É isso Você aí. ri da desgraça dos outros, né? Agora fala uma coisa boa lá. Além do tropeiro, o que mais que você gostou de BH pra gente encerrar e ir pro próximo tema? Gostei da hospitalidade, principalmente das pessoas lá do hotel, foram muito receptivas, entenderam algumas necessidades que eu tinha lá, comprar pilha, enfim, identificação de estabelecimentos próximos ali para que eu pudesse comprar aquilo que eu precisava de imediato, né? Então foram muito solícitos. Uma cidade Até gostosa. Gostosa, fiquei inclusive hospedado ali no Você Lago ficou da perto da Pampulha, Pampulha, né? Então, Ali é a região dos hotéis. Então- Eu já fiquei 2 vezes lá. é muito bom. Né? Fiz finais de Superliga em 2017 e uma vez em 2018. As 2 finais da Superliga que foram no Mineirinho. Eu não conheço o Mineirão, mas o Mineirinho eu você conheço. conhece. O ginásio do Mineirinho eu estive lá. E uma vez eu fiquei tão próximo que dava para ir a pé para o ginásio do Mineirinho. Então, assim, é um lugar bem legal mesmo. Também é bem gostoso, bacana. então foi assim, até mesmo para eu poder dar uma relaxada, mas ao mesmo tempo isso aí depois tornou-se tudo aquilo que eu relaxei, acabei gastando, o que eu queria dizer que durante, né, a minha viagem para cá, no ônibus, eu acabei, nos momentos em que eu tive acesso ao celular, então eu acompanhei boa parte do jogo do Vasco com o Fluminense, que é difícil, né? Pô, tá tendo Vasco e Fluminense, deixa eu dar uma olhadinha, no fim acabei pelo menos tendo a oportunidade de ver os Não se gols. preocupa não, que esse assunto eu vou jogar A mais gente vai. comigo. Sim. E depois também acabei até vendo o finalzinho do jogo do Osasco, né? Pelo Mundial de Clubes, que Mundial de ganhou Clubes. por 3-2, e isso Olha, é importante. Ó, Na Bacia das Almas, né? Hã? Eu vi. E assim, agora contra as italianas não teve jeito, hein? Só foi abrindo um complicado. parênteses aqui, né? Nossa, os 2 times italianos. difíceis, Nossa. né? Mas olha, tá sendo uma festa muito bonita. São Paulo sediar o Mundial. Claro que eu vi algumas críticas aí, o pessoal, pô, por que não mandaram os jogos para o Ibirapuera? Sim, houve essa tentativa. Tentaram até levar para o Vladimir Marques, tá? Lá no espaço do Corinthians, mas como o Corinthians chegou na decisão e já estava nas semifinais da Liga Nacional de Futsal, não foi possível. O ginásio precisa ser fechado, preparado. E o Pacaembu foi uma opção, claro, comporta apenas 2.000 pessoas, mas está bonito. Eu estive lá, né, já 2 dias, eu não fui ontem porque eu tive outro compromisso, mas está bonito. Amanhã eu e o Ângelo estaremos lá, né? Se Deus quiser. Parabéns à Prefeitura de São Paulo, ao Mercado Livre, que abriu aí o portão do ginásio, né? E realmente está uma festa muito bonita. É muito importante, né? São Paulo receber mais uma competição internacional e o voleibol feminino, que é uma febre, né? Depois do futebol, o voleibol aqui hoje. Eu tenho um prazer enorme trabalhar com vôlei, eu, o Ângelo.
é sensacional. É isso, senhores. Então, alguma coisa ainda para falar sobre Corinthians ou Cruzeiro ou vamos pro próximo? Porque agora é hora de falar de pirâmide. Pirâmide do Egito. O Flamengo vai escalar a pirâmide para chegar lá no PSG. Essa foi boa, hein? Essa foi boa. Belo gancho. Ó, a gente ainda vai falar da outra semifinal, tá? Calma, já vamos chegar lá no Vasco e Fluminense e, obviamente, falar do Abel Ferreira mais pro final do programa. Siga aí. Se você pegou o programa, começou a assistir, curtiu, maravilha. Lembre-se, deixa o like. Eu vou ficar pentelhando você aí, hein? Deixa o like, inscreva-se no nosso canal, hein? Começou a assistir e ainda não deixou o like? A hora é agora, hein, bicho? Clica aí no like, inscreva-se no nosso canal e deixa aquele comentário. É sempre bom a gente receber a sua mensagem. Vamos falar agora do Mengão. Bora. Mundial de Interclubes. Olha o seguinte. A FIFA colocou agora como Intercontinental. Eu me nego a chamar de Intercontinental. Ficou feio. Dá para chamar uma competição de Mundial Interclubes e a outra Copa do Mundo de Clubes, né? De acordo? De acordo, Ângelo? Né? Um Perfeito. Copa do Mundo, outro Mundial. Copa do Mundo, outro Mundial. Até para não tirar o valor de quem conquistou no passado essa competição. Faz sentido. Flamengo passa... Claro, teve a questão da viagem, pouco tempo, mas teve um jogo difícil contra o Cruz Azul, mas sempre o Arrascaeta, o Arrasca, Diferente, sensacional, né? Temporal, Desequilibrou, o jogador fez os 2 gols da partida. Que partida do Arrascaeta, que salvou a pele do Flamengo, que passou um momento ali muito delicado, especialmente no primeiro tempo. No segundo tempo o Flamengo melhorou, mas foi um jogo difícil, como sempre é para os brasileiros ou para os sul-americanos, esse primeiro jogo, e agora que virou 1, 2 e 3, né? Até chegar à final. O único que tá ali é o PSG, né? Assim, eu até colocaria a Copa Ressaca, né? Porque esse Mundial se tornou isso. É um Mundial que, pra ser bem sincero em relação à FIFA, ele já deveria ter repensado, porque ele virou, até o público mostrou, né? Cerca de 8 mil pessoas. Eu sei que a dificuldade, o torcedor do Flamengo tá pagando ainda o ingresso de Lima, a estadia em Lima, a viagem pra Lima. Tudo. E pra o ingresso, Catar. aéreo fácil, e... Mas assim, não faz muito sentido. E aí depois vai pro Catar, né? Exato. Que é mais caro ainda, né? Não faz muito sentido hoje pra mim a existência desse Mundial depois desses 4 anos. Por qual motivo? Porque existe um desinteresse muito claro ali e o europeu vai ter ainda mais desinteresse do que tinha. Já existia o desinteresse do europeu, né, antes, agora vai ser pior. E assim, o PSG tá fazendo contas, cálculos lá, comparando, relacionando a Liga dos Campeões, relacionando o Campeonato Francês e esse Mundial para ver qual vai ser o jogo que vai jogar com o time reserva. Então, existe uma possibilidade, eu acredito que não vai acontecer, até porque ele pode estar mordido na final contra o Chelsea, que eles perderam do Mundial do meio de ano, de ter até um PSG reserva. Então, assim, a partir disso, acho que tem que repensar algumas questões. O Mundial, eu vou falar Mundial porque para mim é tudo Mundial, né? Claro. Mas esse Mundial aqui de reta final não pode ser descredibilizado pelo brasileiro, isso é um fato que você disse, até porque, se for analisar, eu sempre comento, e o Ângelo vai concordar comigo, aquele Mundial de 2000 que falam do Corinthians, sim, ao invés de descredibilizar aquele Mundial, tinha que dar créditos àquele Mundial, porque era um Mundial que tinha o Real Madrid, Manchester United, tinha o Casablanca que eliminou o Atlético em 2013, tinha o Corinthians e o Vasco, que eram 2 seleções, então assim, era um Mundial muito mais forte do que os que passaram depois. E tem uma questão, esse Mundial nesse formato atual, ele é mais difícil do que o que ganhou Corinthians e Inter. Corinthians em 12 e o Inter em 6, e o São Paulo em 5, em 2005, né? Então assim, o Mundial agora tem mais dificuldade. Antes você pegava esse Cruz Azul que o Flamengo passou na semi. Hoje você pega esse Cruz Azul numas quartas para pegar uma semifinal com uma equipe que já tá descansada. O jogo, se eu não me engano, foi em outubro, o jogo do Pirâmides contra o Al Hilal, o Al Ahly. O Al Ahly era favorito, inclusive. O Pirâmides conseguiu vencer com 3 gols lá do atacante deles. E então eles estão ali com uma diferença de 3, 4 meses em relação ao Flamengo. Em contrapartida, eles não têm ritmo de jogo. Mas eles ainda estão jogando o campeonato deles. Então, só que eles pouparam no final de semana e jogaram na semana passada. Eles estão numa condição, então, ideal. E o Flamengo não. E o Flamengo já sofreu contra o Santa Cruz
Contra o Cruz Azul, perdão. Santa Cruz não. Nossa, Santa Cruz. Um abraço pra todo mundo lá de Recife, torcedor do Santos. Sim. O Cruz Azul. Queria o Santa Cruz estar nesse Poxa, jogo, podia né? estar no Imagina. Brasileirão, né? Ou no Mas, Mundial. mas o Flamengo já sofreu com o Cruz Azul nessa parte física, teve o desgaste, foi um intervalo muito curto. A loucura nossa do calendário. Que é do mais futebol. time, né? O ano passado, para o pessoal que não lembra, ano passado o Botafogo, ele teve uma sequência, assim, totalmente, assim, insalubre. O Botafogo teve que jogar na Argentina, num sábado contra o Atlético, foi campeão. Teve que jogar na outra semana contra o São Paulo para confirmar o título brasileiro, enquanto o Palmeiras está jogando com o Fluminense no Allianz Parque. Não, lembrando que ele jogou contra o Palmeiras no Allianz Parque, que foi o jogo pelo Brasileirão, ganhou, Exato. depois foi jogar contra o Atlético. Exato, Depois antes da loucura. final. Foi antes da final do Atlético. E aí ele termina o campeonato domingo e ele precisa voar. Não lembro se foi no Catar ou foi em Marrocos. Agora, não lembro agora, acho mas. que- acho- Foi ali perto, né? Ele teve que ir pro Oriente Médio ali. Marrocos é mais perto. Ele teve que ir pro Bem Oriente mais Médio em cerca de 2 dias pra pegar um Pachuca, que é uma equipe bem complicada e não conseguiu jogar. Então, assim, o que o Botafogo teve ali foi diferente do Flamengo. O Flamengo teve um ajuste legal do calendário, que ele tava com o brasileiro encaminhado, conseguiu ser campeão contra o Ceará e foi mais Ainda bem descansado, que o né? Flamengo não estava nessas semifinais da Copa do Brasil. Que aí Imagina o que ia fazer. aí eu já não sei como é que seria, Aí não né? teria, né? No Não, caso, não teria. não seria no final do ano. A Copa do Brasil teria mantido o ciclo normal. Só aconteceu isso porque Palmeiras e Flamengo já estavam fora. Não, mas da disputa, né? imagina com a carga ainda da Copa do Brasil para chegar. Questão mental. Não, não dá. Não Mas tem tudo como- bem, não teve o remanejamento, mas, né? É, A carga. Eu lembrando que o Flamengo jogou a Copa do Mundo de Clubes, né? No meio do ano. exato. Então, Só pra cara, finalizar em relação a isso, eu queria ver o Ângelo também. Em relação a esse Cruz Azul, que é uma equipe complicada e pra mim ele é mais time do que o Pirâmides. O Cruz Azul ele tem mais a entregar do que o Pirâmides. Então o Flamengo ele ganha um jogo complicado, consegue ali, e o Arrascaeta sensacional. Eu senti falta do Carrascal. O Carrascal deu uma queda sim. boa assim na temporada, Vem ele tava mostrando sendo um grande um jogador. certo desgaste. Deu uma E queda. outra, o Flamengo tem uma expectativa do Pedro voltar. Eu acho que se ele voltar, o interessante, Flamengo ganha muito, porque com o Bruno Henrique ali improvisado, também o Flamengo tá sofrendo um E tem pouquinho, a né? possibilidade do Flamengo, eu vi assim por cima nas mídias que cobrem o Flamengo, do Felipe Luiz tentar, não vou colocar um time misto, não vou falar time misto, mas tentar dar uma amenizada física para alguns atletas, porque como eu disse, é um Pirâmides mesmo que tenha essa questão de descanso, tudo, é mais fraco que o Cruz Azul e o Flamengo tem um elenco tão forte. Guarda a cavalaria pro pra segundo tentar tempo, pegar o se PSG. precisar, né? Então existe Se essa precisar. possibilidade também. Mas enfim, excelente classificação e o Flamengo se mostra sendo o grande time da América, para mim, assim, até com certa sobra. Eu tive a oportunidade de assistir o jogo, né? Trabalhando lá, preparando para o jogo do Corinthians com o Cruzeiro e vi o jogo. Acho que o time do Flamengo conseguiu passar por algumas dificuldades, até mesmo no próprio primeiro tempo, né? Então, lembrado de um gol que foi anulado, não fosse por aquele impedimento, talvez a situação do Flamengo ficaria um pouquinho mais complicada. Mas eu ia até falar a respeito desse jogador que foi citado aqui pelo Souto de forma Carrascal. brilhante. Não, do Carrascal, mas o Arrascaeta, né? O Arrascaeta. O que eu falo é que o Arrascaeta é um cara diferente, né? Eu fico imaginando o que o Flamengo vai fazer o dia que o Arrascaeta não estiver mais lá. Porque aí o time vai ficar naquela... Não, precisa Caramba, arrumar e- um outro meio-campista É de qualidade. Mas é quase uma raridade. Hoje você tem um É. jogador camisa 10, nem o River Plate, que na sua base tem lá como propósito, né, na formação, camisa 10. Eles jogam em função de um camisa 10, isso é desde as categorias de base. Por isso que eles chamaram agora, trouxeram o Nacho, não deu certo. Trouxeram o Quinteiro, não deu certo. Trouxeram até o Pete Martinez, também não deu certo. Então agora trouxeram Salas, eles não conseguem ajustar mais o time em razão de você não ter um jogador ali com essas características. Vão trazer o De La Cruz no final do ano, talvez o De La Cruz volte para o River Plate, talvez o próprio Flaco Lopes agora, que é o novo alvo do River Plate, volta a ser, não é mais o Garro, porque o Garro se machucou. Então, o que eu digo é que você não tem um jogador desse na sua equipe, você vai ter dificuldades até de você implementar uma nova ideia de jogo. Então o Flamengo tem a graça de ter esse Arrascaeta que fez a diferença novamente no jogo contra o Cruz Azul. Aliás, tem feito isso durante a temporada, tanto é que ele Sim. foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro e
A meu ver, foi um prêmio muito bem dado, muito bem direcionado a ele, Justíssimo. muito justíssimo. E agora, mais do que nunca, não só no jogo contra o Pirâmides, mas principalmente no jogo contra o Paris Saint-Germain, que eu espero que o Flamengo tenha todas as condições para isso. O que o Flamengo vai encontrar de diferente é uma equipe que vai dar a bola para o Flamengo e vai jogar nos contra-ataques, porque é uma equipe que joga diferente do Cruz Azul, que gosta de ter a bola, e foi por isso que o Flamengo teve lá suas dificuldades. Mas, né, como já foi muito bem dito, né, foi muito bem contextualizado pelo Wilson Soto, acredito até mesmo pela capacidade técnica, né, do Flamengo, o Flamengo venha conseguir uma vitória que seja por 1-0, né? Faz 1-0, administra o jogo e deixa depois para decidir. E vai guardar alguns jogadores. Vai deixar. Eu acho que para o Pedro até é interessante ele entrar para Tem uma minutagem lá, né? pegar o ritmo de novo, porque ele ficou lesionado. E aí sim, de repente, já utilizar ele para o jogo final, porque eu acho que ele vai precisar. E o Flamengo precisa o Flamengo cresceu muito nessa reta do final do Campeonato Brasileiro com o Pedro. Aí quando machuca, parece que o Flamengo perde um pouquinho. Ganhou, né? Seguiu ganhando, mas não foi a mesma coisa com o Pedro em campo, né? Eu concordo muito com aquilo que o Soto disse. Eu acho que é desumano você pegar uma equipe como, no caso, o Flamengo, fazê-lo jogar pós Campeonato Brasileiro, já tem um compromisso no sábado, na quarta já tem um jogo, depois no sábado, depois o Paris Saint-Germain fica ali só na espera. Então ele vai pegar praticamente o bagaço da laranja. Se porventura o Flamengo tornar-se campeão mundial, é certamente também uma das maiores façanhas que o clube teve. Perfeito. Tá? Porque não é fácil sair. A gente sabe muito bem a quantidade de jogos que nós temos aqui no calendário brasileiro. É uma coisa, enormidade, tanto é que o próprio Leonardo Jardim não sabe se vai ficar, porque está cansado de arbitragem, está cansado da quantidade de jogos. Aí ele já deu umas declarações deu logo algumas quando ele chegou, né? Então, ele reclamou muito do calendário, inclusive. Calendário Falou, e arbitragem. O calendário é esse. Então, Ele também falou de arbitragem. Ele não está muito satisfeito, não. Então, Não tá muito eu feliz, acho assim, não. se o Flamengo vier a conquistar o Intercontinental, que seja o Mundial, é uma conquista assim, brilhante, porque vai superar dificuldades físicas, psicológicas. Você vai jogar contra o Paris Saint-Germain, que quer queira, quer não, é o último campeão europeu. Sim. Mas se o Flamengo vier a obter essa conquista, parabéns. Se torna, Ângelo, a maior conquista para mim de um brasileiro de Mundial, porque na época que Corinthians, Inter e São Paulo venceram, era diferente o calendário. Você terminava a Libertadores em julho e você jogava o Mundial em dezembro. Exatamente. Então, por exemplo, o Corinthians foi campeão contra a equipe do Chelsea no dia 4 de julho e foi jogar no dia 16, contra o Boca, e depois foi jogar contra o Chelsea no dia 16 de dezembro. É uma janela grande, né? Diferente. E tem uma questão a mais, você joga 2 semifinais da época. Porque na época, para aqueles que não se recordam, né? Faz um ano, mas é um pessoal que não vai se recordar. O europeu também jogava uma semifinal. Só que não era necessariamente chaveamento de América ou não. Então, assim, você podia pegar o time da Ásia ou da América. Então, você pegava uma vez o Al-Ahly, outra vez você pegava o Monterrey, enfim, o Corinthians pegou o Monterrey, por exemplo. do Norte. Dessa vez, o Flamengo vai pegar duas equipes, duas equipes que seriam níveis de semifinal e um europeu que, ao meu ver, ele tá mais forte hoje do que tava o Chelsea na época do Corinthians em 12, do que tava o Liverpool mesmo. Do que tava o Liverpool. O Barcelona eu coloco assim, em 2006 aquele Barcelona tava forte ainda, o Ronaldinho tava ali um pouquinho descendo em relação ao auge dele, mas acho que naquele nível mais ou menos da relevância do Barcelona. É a maior chance, vocês consideram, para um sul-americano superar um europeu? Eu acho que não, acho que a dificuldade é muito grande. Acho que o Flamengo tem talvez o melhor time, junto com o próprio Flamengo de 2019, que pegou o Liverpool, que tava jogando muita bola invicta e levou pra prorrogação. Mas eu acho que não é a maior chance por causa do calendário. O PSG vai chegar a jogar um jogo, se ele jogar mal, jogar mal, ele tem chance de ganhar. Mas lembre-se que o Botafogo... O Botafogo acabou ganhando, né? O Botafogo ganhou! Eu coloquei todas as minhas fichas no Paris Saint-Germain. Bem lembrado, né? Bem lembrado. Então, eu não acho tão distante assim, não. Então, acho que as chances seriam maiores, como disse o próprio Soto. Vamos supor que fosse num modelo anterior de Libertadores, em que a Libertadores terminava no máximo em agosto, tá? Vamos supor que fosse isso. O Flamengo chegaria em uma condição muito mais favorável, muito mais inteiro. Né? Não teriam, por exemplo, essa dúvida do Pedro, que está fazendo alguns treinamentos agora. A gente sabe que treinar é uma coisa, ele pode ter uma minutagem contra o Pirâmides, depois para jogar contra o PSG é uma outra história. Então, agora, tem condições? Tem, mas eu acredito que ainda existe esse distanciamento entre as equipes brasileiras e as europeias. A maior chance para mim que teve de um brasileiro ganhar foi o Palmeiras contra o Chelsea, porque aquele Chelsea era um Chelsea muito meia boca.
e o Palmeiras, ele tava redondo. Conseguiu jogar bem. O Palmeiras jogou bem, foi a prorrogação. Acho que a maior chance num brasileiro que não ganhou, no caso, tirando Inter, Corinthians e São Paulo, mas de lá pra cá foi aquele jogo. Porque era um Chelsea meia boca e um Palmeiras que tava bem em boa fase. O Flamengo foi distante também, como disse, contra o Liverpool, mas pegou um excelente Liverpool na época do Klopp, do Van Dijk, enfim, do Salah, timaço do Liverpool. Mas eu acho que a maior chance foi essa. Mas aí, até inteirando sua pergunta, eu acredito que daqui pra frente, não sei se nós vamos ter tantas chances de brasileiros como o Flamengo tem hoje. Eu acho que o Flamengo tem mais chance hoje do que um brasileiro terá daqui pra frente pela dificuldade, porque não tende a melhorar o calendário. Né? Essa questão do calendário é... Olha, Paulo, eu sou um pouquinho mais antigo que você, né? Um pouquinho mais experiente. Só um pouquinho. Desde a década de 70 eu escuto calendário, profissionalização dos árbitros, gramados. Você também não ouviu uma historinha que iam limpar o Rio Tietê aqui em São Paulo também? Então, eu tô desde os anos 70? Exatamente. A mesma coisa. A mesma coisa. Então, é continuismo, né? Sempre história. Cara, né? eu Você era não pode- criança na escola. Vamos limpar o Tietê. O Pinheiros acho que conseguiram, mas ainda, né, dá um Não, problema. não. Mas, ó, eu já tô com 45 e nada evoluiu. Pois é, então eu tenho 11 anos Sempre a mais que ouvi o você, tem calendário. 56, é a mesma história. Então, Posso fazer uma pergunta pra vocês? Pros dois, em relação a Arrascaeta. Eu não vi Zico, tá? Eu vou dar minha opinião. Minha opinião é que o Zico, pela história, pela identificação, é inalcançável Não. no Flamengo. Então, Mas o Arrascaeta seria o segundo, caso Sim. ele já tá consolidado, né? Mas aumente, ele se torna o segundo maior da história do Flamengo? Não, sem dúvida. Eu acho que vou responder antes do Ângelo. O Zico é, assim... Ao concurso. O repertório do Zico é uma coisa impressionante. A importância dele para o time, mas o que ele fazia, as habilidades, as atribuições do Zico. O Arrascaeta, ele é um excelente meio de campo, mas não é craque. Eu não acho o Arrascaeta craque. Eu acho ele um excelente jogador. O Zico é um craque quase fora da curva. Né? Não sei se o Ângelo segue mais ou menos essa proporção. Agora, é inegável que nessa geração do Flamengo, que vem de alguns anos, o Arrascaeta é o grande nome e podemos sim considerá-lo um segundo grande nome da história do Flamengo. segundo grande nome mesmo. Eu que vi o Zico jogar, principalmente na década de 70, 80, eu falava, caramba, eu queria ser igual o Zico, essa habilidade com a bola. E eu que era meio esquerdo na época, eu falava, caramba, tem que imitar ele. Ele imitava, batia a falta, e no fim eu acabava tendo várias referências. É porque assim, essa questão do saudosismo, mas eu sempre falo, não, eu vou procurar não ser saudosista, mas antigamente, os camisas 10, nós tínhamos um em cada time, pelo menos um. Era o Zico, o Flamengo, era o Rivelino no Fluminense, que ele jogou no Corinthians e no Fluminense, era o Roberto Dinamite. Tá? Craque, né? Então, a gente tinha no São Paulo, tá? O Pedro Rocha. Nós tínhamos no Santos, nós tivemos 2 camisas 10. Um de fato e outro que era um camisa 8. Era o Pita e tinha o Ailton Lira. Os caras batiam 10 no Palmeiras, era o Ademir da Guia. Gente, então assim, a gente começa a falar. Então, gente, Não são tem como caras. ser saudosista. Agora, Não, o não tem futebol como. também mudou um pouco a atribuição Rotação. do 10, né? Hoje o 10 ele tem que ser flex, ele tem que Hoje o 10 marcar, tem ele que tem ser que... às vezes- É todo campista, é mais ou menos como o Modric, mas a gente não consegue enxergar um cara que consiga fazer isso. Entendeu? É difícil. Aí o Maradona é um outro cara, o Messi é um outro cara, Mário Kempis, que foi campeão em 78 com a Argentina, o Cruyff, que não era um 10, jogava com a 14, mas era um cara que jogava com essa sintonia da laranja O mecânica Rivaldo holandesa, entra que nessa- jogava. O Rivaldo, cara, jogava. Olha só, a gente. Até os anos 2000 nós tínhamos... O Rivaldo que jogou no Mojimirim, que jogou no Corinthians, que jogou no Palmeiras, que jogou no Barcelona, que jogou na seleção Agora a gente brasileira. quebra a cabeça Agora é e difícil você pensa falar só do no 10. Neymar como Paquetá. ser o 10, né? Você Mas fala o Neymar, 10. coitado, o Marcelo defende muito o Neymar aqui. Ele ainda tem uma esperança. Falou semana passada que ele tem uma esperança que o Neymar vá para a Copa do Mundo. Eu só acredito vendo. Só uma coisa, não queria desvirtuar com as conversas, mas as entrevistas do Ancelotti mudaram o tom em relação ao Neymar. Não, Ele sim. tá mais aberto, nos últimos eu vi ele no Sport Record lá com o Kleber Machado, ele tava muito mais aberto a aceitar a ideia do Neymar, sim, fisicamente ele estando do que não. Então eu acredito que o Neymar até estaria, mas acho que é outra questão. Mas o que você vinha falando, o Ângelo falando, eu fico imaginando, né? Eu não vi, mas pesquisei todos esses craques aí que vocês comentaram. E hoje a gente tem como Brasil depender, com todo respeito ao Paquetá, mas depender de um jogador como um Paquetá pra ser um 10 armador, a gente não Rafinha, pode, que né? seja, né? O Rafinha ele tem que adaptar a característica dele pra ser Rodrigo, um que tá armador, fazendo né? às Exato. vezes a É só função. você falar também do próprio Estevão.
Estevan que estava no Palmeiras, que está hoje no Chelsea, que tem uma proposta trilhardária praticamente, né, para chegar para sair para ir para o City. Então eu fico muito atento. É um jogador, até nós estávamos juntos nesse dia, Paulo Arnaldo. Palmeiras e São Paulo. Palmeiras e São Paulo, lá na Arena Barueri. O Alan entrou para fazer a função dele, ele jogou pelo meio. Você vê a habilidade dele de construir, porque é um jogador diferente. Então, esse jogador sendo trabalhado, por que não ser um camisa 10? Então, nós temos alguns elementos que podem fazer isso. Agora, quando você fala do Zico, cara, é um cara diferente, bola parada, mesmo sendo pequeno, excelente cabeceador. Quando ele entrava com a bola dominada, e ele entrava dominando, era difícil você tomar a bola dele, sem contar bons arremate de média, curta distância. Então, cara, é difícil você falar. Meu, é um gênio, cara. E só não foi campeão da Copa do Mundo por causa daquelas histórias do futebol que não tem explicação. É fatídicas. O 82 é... Eu falei da mesma coisa. E 86 ele estava machucado, jogou no sacrifício. Procure ver, por exemplo, o que o Corinthians fez com aquele time da democracia corintiana. O Corinthians perdeu a oportunidade de ser campeão da Libertadores, de demonstrar toda a sua grandeza com o Sócrates. Sócrates foi o jogador mais genial que eu vi com a camisa do Corinthians. Que jogador, né? Passou o Rivelino, um cara que também eu consigo colocar ali porque ele foi campeão do mundo com a seleção brasileira. E meu tio mesmo fala, olha, Rivelino foi um cara acima da média, mas o Sócrates foi o mais genial e ele conseguiu ser apenas campeão paulista, não conseguiu ser nem campeão brasileiro, mas o Corinthians em 83 e 84 tinha tudo para ser campeão brasileiro da Libertadores, acabou não sendo. Por quê? Porque é dessas coisas que falam que os jogadores espetaculares, o Zico na seleção brasileira, era um cara espetacular também, mas não conseguiu. Quase o Messi não ganhou uma Copa do Mundo, porque eu já tava ficando meio sem esperança. De repente a Argentina foi, né, na última Copa do Mundo, mas Foi. Quantas Copas parece que o Messi não vai. Agora parece que o Cristiano Ronaldo também parece que tem uma chance aí com a seleção portuguesa. Não como um protagonista, porque ele já é um jogador muito veterano, claro, ele trabalha para... Não é um camisa 10, mas eu acho que vale a questão do craque, né? Sim. Do craque que não ganhou uma Copa do Mundo, né? Mas mudou a história da seleção de Portugal, que teve Eusébio, depois do Cristiano Ronaldo, depois até Cristiano Ronaldo ficou um tempo sem participar de Copa, e de lá para cá são 6 Copas consecutivas, né? Batendo semifinal. Então, assim, ele teve a geração do Figo também, mas o Cristiano Ronaldo mudou o patamar de Portugal, né? E foi campeão da Europa em 2016, né? E campeão da Nation League também, né? Só foi para dar um exemplo que tem craques que não conseguem chegar àquela glória máxima, mas o Zico, voltando aqui, Zico e Arrascaeta. O Arrascaeta foi o que conquistou os principais títulos do Flamengo com essa geração. Mas o Zico acho que tá em primeiro lugar. Eu acho que seria Zico e Arrascaeta ali. E assim, a questão do Arrascaeta em termos de título é absurda, que reflete a geração, porque a geração do Zico teve sim bastante títulos, mas não teve como essa geração atual, agora do Flamengo de 2019 para cá. Ele já tem 2 Libertadores, ele tem 2 brasileiros. Não, o terceiro agora, né? Conseguiu o terceiro brasileiro. Assim, muita coisa. Uma Copa do Brasil. Muita coisa que o Arrascaeta... 2 Copas do Brasil ele ganha. 2. Ele ganha contra o Corinthians e ganha... Esqueci a outra. A do ano passado. Não, ele ganhou ano passado do Atlético. Ele ganhou contra o Cruzeiro. Tem isso. Ele fez o gol da vitória, né? A cavadinha que ele faz. Ganhou contra o Corinthians em 2022. E ganha essa temporada com o Atlético Mineiro. E agora contra... É absurdo, em termos de título. E assim, ele tem 31 anos. Se ele jogar mais 3 anos e o Flamengo continuar... Não precisava nem jogar mais, né? Ele já podia aposentar. Eu tinha a ideia, não sei vocês, mas quando ele sai do Cruzeiro, você lembra de 2018, quando o Arrascaeta sai do Cruzeiro, eu imaginava que ele vinha pro Flamengo pra fazer uma reta final de carreira. Eu sei que ele ainda era novo, ele tinha 20, alguns anos lá. Eu não imaginava que ele ia fazer tudo isso. Ele conseguiu, já no Cruzeiro, ele já era grande, ele conseguiu se tornar um dos maiores. Daqui a 20, 30 anos, a gente vai falar da época do Arrascaeta. Ele é o jogador da geração. Talvez desse século aqui se levantar, em termos de qualidade que jogou no futebol brasileiro, é isso. E até estendendo o que o Ângelo disse que é importante, olha pro futebol brasileiro hoje, nós não temos camisa 10 brasileiro. Tem o Alan Patrick, que vive a oscilação, é Garro, é Arrascaeta, todos os jogadores são gringos, argentinos ainda, né? Então, a gente tem problema de camisa 10 na seleção brasileira, a gente tem problema nas 2 laterais, e até mesmo com relação à própria
o próprio centroavante. Eu comecei a me empolgar com o Rodriguinho no São Paulo, mas... Você tá parecendo o Charles Robert. De vez em quando você me fala algumas coisas, você me chama a atenção. Você fala, Não, mas o Rodriguinho ainda é jovem, né? Calma lá. possível Vamos um dar o negócio tempo ao desses. tempo. Contra o também. Inter, ele fez uma possível. jogadaça ali, eu falei, ali é... Eu vi o Zico falei, ali. eu acho que nós tá surgindo aí um 10 brasileiro. Mas você sabe que o Rodriguinho se trata com o mesmo dentista que eu? Qualquer dia eu vou trazer ele aqui. Traz que ele legal. aqui. O meu dentista lá, ó, o Jonas Gasparro, atende o Rodriguinho do São Paulo e o pai dele também. Outro dia ele postou uma foto lá com o Rodriguinho. Ó, Jonas, vamos combinar para trazer o Rodriguinho e o pai dele aqui também para conversar. Eu sempre gosto das questões táticas, né? Para você ver que o maior ponto de equilíbrio do Flamengo, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Então, um ali acaba ajudando o outro na questão da construção do time. Saiu o Everton Ribeiro, aí você tem hoje o Flamengo joga um pouco diferente, né? Tem 2 velocistas. Estou imaginando o dia que o Arrascaeta sair. Aí vai ter que entrar um treinador lá que entenda exatamente que vai conseguir fazer esse time jogar sem ter a referência do Arrascaeta, porque é uma mudança radical. Sim. É uma mudança, porque o time está acostumado a jogar com um construtor. Você jogar sem Muda é um muita desafio, muda muita coisa. Agora, pra gente fechar o assunto do Flamengo, percentual de chances, pode colocar aí, de 0 a 100, do Flamengo conquistar a glória do mundo. Do Intercontinental, como a FIFA diz. Ó, eu vou colocar 30%. Por quê? Como eu disse, o PSG ele entra como amplo favorito. Mas talvez o foco que o PSG coloque nesse jogo, porque não é o campeonato do PSG, o campeonato é um jogo, né? Teve o Derby das Américas, vai ter o outro que é a Copa, aí esqueci o nome, mas enfim, que envolve a América e também a Ásia e a África, e vai ter a final. Pro PSG, que ele não vai se tornar um jogo. Porque na temporada correndo, ele tá precisando classificar na Champions, tá precisando... Ele não é líder do campeonato francês hoje, o PSG. Então todas essas Por questões... incrível que pareça. todas essas questões, o PSG pode estar no meio de um bolo, ele não dá a vontade que o Flamengo vai dar. Pelo tudo que a gente falou aqui. Se o Flamengo chegar na final, o Flamengo tem muito mais motivo pra lutar do que o PSG. Então, por isso, eu coloco 30%, que pra mim é a porcentagem alta. Porque a gente ainda tá falando de pirâmides e PSG. São 2 jogos, o PSG só tem 1. Mas eu ainda acho que o PSG é o amplo favorito. Mas o Flamengo pode surpreender, porque é um time que tem elenco pra isso. Um número, um percentual, Ângelo. 70-30, só que eu vou elucidar uma coisa muito importante, tanto para Flamengo quanto para PSG. O Paris Saint-Germain acabou se perdendo, no caso, o Campeonato Mundial de Clubes para o Chelsea. E as coisas não ficaram tão boas como se Não, a pensam. Champions League tá Champions League pegando pro tá PSG. pegando, mas eu acredito, até para eles ficarem de bem com o torcedor, uma vitória que vai dar uma repercussão mundial, sim, porque é um jogo que envolve Paris Saint-Germain e Flamengo, eles vão dar uma atenção especial, sim, porque se eles perderem, isso vai refletir no Campeonato Francês e na própria Champions. E tem um detalhe, Paulo, que o Ângelo lembra. Tem características na Europa. A Europa não é homogênea, né? Então você tem importâncias no Mundial em cada país. Não é o europeu. O inglês, ele sempre é o mais nariz em pé. E se você pegar a história do inglês, até na década de 50, quando pegou a Hungria, levou essa pecada lá da Hungria e falou assim, mas não jogamos com tudo. Então o inglês sempre gosta de colocar acima dos outros. Então o inglês, ele realmente desdenha ali do Intercontinental. Historicamente, lembra de 99 o Beckham contra o Palmeiras? Toda essa história. O francês e o espanhol são os que mais dão importância para o campeonato mundial. Eu lembro muito de Real Madrid ganhando o Mundial e apontando aqui o emblema que fica na camisa, mostrando aqui, ó, sou campeão mundial. Então, espanhol e francês dá muita importância, bate muito com o que o Anjo tá falando. Vamos aguardar. O Flamengo joga nesse sábado contra o Pirâmides pelas semifinais e na quarta-feira é o jogo da gente passar. Então, que horas? 5? 2 da tarde. 2 da tarde. 17, 2 da tarde. dia É. 17. Então, vamos premiar o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Muito bem, tá certo. Então, quarta-feira tem jogão à tarde e jogão à noite. A matinê. A A matinê é um o preparatório. Mundial, depois a Copa do Brasil. Vamos voltar já no assunto Copa do Brasil. Precisamos falar, obviamente, de Fluminense e Vasco. Que virada do Vasco. Vamos falar do garoto Ryan. Tá jogando, hein? Brilhou, hein? Brilhou. E brilhou no momento, olha, jogo ali no momento que mais precisou. A gente já vai falar dele. E vamos falar também de Abel Ferreira, que segue com a equipa. Vai até 2027. Ele assinou com a titia Leila. Já vamos entrar nesse assunto. Mas antes, meu querido Pedrão, vamos colocar na tela o QR Code. Vamos falar de oratória. Oratória Elite na tela para você.
Você que é empresário, profissional, olha, todo o profissional de qualquer segmentação ou qualquer status precisa se comunicar bem. Não é verdade, Ângelo Sacchetti? Não basta só saber fazer o trabalho direitinho, tem que saber se expressar bem, se colocar bem numa reunião, ou vai fazer aquela apresentação. Então, convido você a conhecer o curso de oratória Elite do grande Marcelo Santoro. Está online, você pode contratar agora. Com esse QR Code, o valor é R$ 197. Você pode ainda parcelar em 12 vezes, está lá no site. Mas com o QR Code tem um cupom especial de 10% de desconto. Olha só, um investimento. Não é gasto, não. É um investimento que pode fazer toda a diferença na sua carreira. Então, aproveite online. Você pode fazer no seu tempo, tranquilo, e brilhar aí no mundo corporativo, porque todo profissional precisa ter uma boa oratória. Não é só nós, jornalistas, não. Qualquer profissional hoje, no dia a dia, precisa se expressar bem. Então tá aí, Oratória Elite para você. Muito bem, agora a gente vai seguir aqui com os próximos assuntos, falando agora da outra semifinal. O Fluminense começou vencendo por 1-0, o gol do Serna. Fez um bom primeiro tempo bem consistente. O Vasco atacou algumas vezes também, mas o segundo tempo, o Vasco colocou a faca nos dentes, como diria Galvão Bueno, o sangue nos olhos, foi pra cima e buscou a virada. Primeiro, logo no comecinho, né, com o gol do garoto Ryan, e depois no final, no lance, no último minuto. Se fosse basquete, diria no estouro do cronômetro. O Ryan sofre uma falta no meio de campo, ele levanta, já cobra a falta rapidamente. Isso desperta, chama muita atenção. Sim. Ele consegue fazer o passe para o Puma. Agora, quem é um jogador que faz o cruzamento? Não, que faz o cruzamento. Que ele, do segundo gol. Agora me fugiu o nome. Daqui a pouco eu lembro aqui. Mas tem o cruzamento e o Verratti vai lá e faz de cabeça. Peço desculpas agora, deu uma fugida aqui. Mas é o Puma que dá sequência na jogada, aí tem o cruzamento, e aí o Verratti faz de cabeça. Mas o grande nome é o Ryan. Ângelo. Bom, o Ryan é um jogador que eu sempre falo que todo processo de renovação em clube, a gente tem que sempre olhar qual é o status atual dele no cenário nacional, até mesmo internacional. É um clube que tem problemas fora de campo, o processo é bem mais complicado. É só vocês olharem o que aconteceu com o Santos. Robinho Júnior. Né? É um jogador que a torcida pedia com muita eloquência nas partidas, porque o torcedor é assim, ele é passional. Vendo a equipe. André Gomes fez assistência, tá? Desculpa, fugiu aqui. A idade. A equipe sendo rebaixada, você quer soluções. Então você recorre aqui aos jovens. Tem que colocar molecada, A gente escuta isso na Neoquímica Arena, no Allianz Parque. Tem o Alan, que foi papel fundamental na classificação do Palmeiras à final. É só nós lembrarmos do jogo contra a LDU. O São Paulo, que já tem um histórico, né, de colocar jogadores da base, que esse ano a gente vê o próprio Rian Francisco, que fez uma excelente Copa, mas que depois foi para o time principal e a coisa acabou não andando. Mas são equipes que têm problemas fora de campo. E ele está chegando num Vasco, vocês viram, o Vasco praticamente se salvou na bacia das almas para não ser rebaixado nesse Brasileirão. Mas que nas Copas ele fez resultados muito, muito ruins, assim, no final do campeonato. Final, tomando de 5, né? Uma vitória em 7 jogos. O jogo foi 5-0. 5 contra o Atlético. Deixa eu fazer aquela pergunta lá no começo. Qual foi o mais surpreendente? A virada do Vasco, até de certo modo, a vitória do Vasco. E assim, no segundo tempo, assim, sufocando o Fluminense. Agora, eu tenho que fazer um parênteses. Eu não gosto daquele Freitas na zaga. Pelo amor de Deus. Os caras deitaram e rolaram em cima dele lá. Ele é meio estabanado, né? Não totalmente. Totalmente. De vez em quando ele lembra. Você tem de um lado um Thiago Silva que dispensa apresentações, o outro para entregar a rapadura é rapidinho. A zaga do Botafogo, a melhor zaga é Bastos e Alexander Barbosa. Ele me lembra o Alexander Barbosa, né? Ele tem que ter um cara bom lá do que é o Thiago Silva. Eu falei, filho, é o seguinte, você tem que ser zagueiro. A bola veio, trate a bola, tente ser o mais próximo dela, porque você não nasceu com o dom que ele nasceu. Thiago Silva, que é um cara mais experiente. Então, tem jogador que precisa ter essa ciência. Porque quando ele joga ao lado de craque, eu também sou craque, não é. Você tem que fazer o arroz com feijão bem temperado, mas pronto. O tal do Freitas está jogando do lado de um craque e não está conseguindo render, poxa. Então, mas aí é falta de opção no banco de reservas. Se você olhar o banco de reservas, qual que seria? O Thiago Santos. Que nem é zagueiro. Nem zagueiro, ele é volante que
é assim, ele vai, com o tempo, ou ele vira lateral ou ele vira zagueiro. No caso, ele virou zagueiro, mas mesmo assim não tem tanto êxito assim. Mas, quem o Souto pode estar falando melhor do que eu, que viu o jogo parcialmente, né? Como eu disse, estava em viagem, mas eu vi, o primeiro tempo foi um pouco mais, aliás, bem mais para o Fluminense. Eu acredito que eu poderia ter decidido, inclusive, talvez o resultado ali e deixou o Vasco vir. O Vasco que realmente tem uma situação diferente também nessa Copa do Brasil, muito parecido com aquilo que é o Corinthians. A gente pega as duas melhores equipes do brasileiro tendo dificuldades com as equipes de baixo. É uma coisa que realmente chama atenção, mas são Copas. Nem sempre as equipes que disputam Copas conseguem ter o mesmo desempenho nesses campeonatos longevos, como o próprio Campeonato Brasileiro é. E eu vou te dizer uma coisa, mesmo sendo uma diferença mínima de um gol, é uma diferença importante para o Vasco da Gama, porque ele tem jogadores rápidos em contra-ataques que podem, no caso, fazer a diferença no jogo contra o Maracanã no próximo domingo. Agora, o Wilson Souto, do intervalo, parece que o Diniz deu choque no Vasco. E o Zubeldia, no Fluminense, eu já vi esse filme no São Paulo muitas vezes. Ele parece que se perde. O time começa bem, é bem treinado, bem planejado, mas vira, parece que o segundo tempo. Esse sintoma nós vimos aí no São Paulo algumas oportunidades. Aí é aquela coisa, falta essa questão para o Zubeldia nos trabalhos dele, né? E a gente tá vendo, não foi uma questão do São Paulo, parece que é um problema do trabalho dele. O Fluminense desapareceu no segundo tempo. E é um pouco do que eu tinha comentado em relação ao Corinthians no Mineirão, que poderia ter dado aquele a mais, o clima de Copa. O Fluminense não teve a urgência da Copa. Como o Ângelo bem disse, o primeiro tempo do Fluminense, o primeiro tempo o Fluminense poderia ter feito mais. Poderia ter se empenhado, como eu falo, a urgência da Copa é assim, não adianta você lidar com a Copa com a ideia de que você, no segundo jogo, você arruma o resultado. Precisa ter aproveitamento. Exato, porque a correria que você faz nos últimos 20 minutos do segundo jogo, por que você não faz nos primeiros 20 minutos do jogo inicial? São 180 minutos, né, no total de uma Copa de um mata-mata, e tem muitas equipes que têm uma oportunidade, né, que o pessoal faz até com a analogia, quando coloca a faca tem que girar. É isso, o Fluminense poderia ter ido a mais, não conseguiu, voltou muito diferente. Eu concordo com a sua fala, Paulo, em relação ao Zubeldia, em termos da partida de fato. Não dá pra gente analisar isso, o mesmo sintoma, nos outros jogos, porque o Fluminense com o Zubeldia tá indo muito bem, inclusive, tá conseguindo ser sólido, mas nesse jogo foi um pouco do que a gente viu no São Paulo. E nos jogos de Copa, inclusive. E esse é um São ponto. Paulo. E é um Fluminense que, se você for pegar a característica da equipe na temporada, é um Fluminense de Copa. Né, foi o time que foi mais longe no Mundial, chegou na semifinal, perdeu só pro campeão Chelsea, na época ainda era com o Renato Gaúcho, mas enfim, tem isso, né, no DNA dos atletas, mas não teve isso no primeiro tempo, porque o domínio foi assim, vou colocar ali um domínio, não que era pra ser 5-0, mas dá pra fazer um segundo gol, até se apertasse um terceiro gol e ali encaminhar a classificação. O Fluminense não conseguiu fazer isso. E o garoto Ryan, ele é muito diferente, cara, assim, a gente olha um jogador na base, com a maturidade, quando sai da base, a maturidade que ele tem, você falou do Alan também, que do Palmeiras, que mostra essa qualidade já, né? O Ângelo falou sobre o jogo contra a LDU. No Mundial, o Alan mostrou muito isso também, ele entrava, ele tinha personalidade, não importava quem tava lá, o Ryan tem isso. E a última, assim, a primeira jogada que saiu o gol dele, beleza, já mostra a qualidade do garoto. Mas o que aconteceu na segunda jogada, 75% do gol foi do Ryan. Porque ele faz o além. Ele poderia ficar lá no chão, segurar. Lembrando que, pra quem tava acompanhando, sentiu que o Maracanã no momento tava assim. Os torcedores do Vasco tava tipo assim: ó, o empate pra gente já tá bom, tá? Pelo que a gente tava imaginando no primeiro tempo, o empate tá ótimo. Vai terminar no empate. Quando sai o segundo gol, a atmosfera de quem tava presente, quem relatou isso, quem tava lá trabalhando, enfim, foi uma coisa de maluco. A torcida do Vasco, ela não imaginava um segundo gol. O Vasco consegue uma boa vantagem. Só que aí vem um adicional que eu queria até trazer pra vocês aqui, pra gente comentar, pro pessoal que também tá mandando aqui no chat pra gente. A importância de você ter campos definidos, mandos definidos, como tem Corinthians e Cruzeiro. No Rio de Janeiro não tem isso. No Rio de Janeiro você tem 2 jogos em campo neutro. E isso faz muita diferença no mata-mata. Então, o jogo do Fluminense como mandante vai ser assim como foi o primeiro jogo. Mudou. Exato. O cenário então, é o mesmo. O
que mais se destaca ali é o Flamengo, quando manda no Uma Maracanã tem um a dúvida, mais. tinha mais torcedores do Vasco no Tinha Maracanã? mais, ontem tinha mais do Vasco, teve uma discussão em relação à arquibancada, né? E o agora Vasco era partida, mandante. né? O mando da partida É, era do Vasco, tinha mais do Vasco. tinha torcedores do Fluminense também, mas em menor Teve número. uma briga extra-campo que era em relação à arquibancada, que eles queriam ali atrás de um gol, não lembro direito, mas enfim, mas tinha mais torcedores do Vasco, e no segundo jogo vai ter mais torcedores do Fluminense. Beleza, mas o gramado é o mesmo, aquele não ambiente é o mesmo, é campo neutro. Os dois jogos em campo neutro. Então, para os times Não cariocas. fala isso que tem torcedor que acha que tem uma participação, cara. Não, eu acho que tem muita gente que acredita que o time com mais torcida a favor faz uma. Tem, igual a gente falou do Corinthians. mas eu acho que a condição do gramado, você conhecer o território, eu acho que isso ele se Faz sobressai diferença. um pouquinho ainda Até em a relação ao que vem da O torcida. clímax, né? Tudo que tem, a atmosfera, ela tem. Ele só não entra em campo, mas tem sim. E tem positivo e negativamente, porque até atuando em relação a torcidas, nós temos características bem claras. A gente fala do corintiano, que é 90 minutos apoiando, mas depois, quando é pra protestar, protesta, e protesta bastante, a gente tem muita história. Nós temos um torcedor palmeirense que é mais. Tem até a turma do amendoim que se fala, né? Que é um mais corneteiro, mas isso também ajuda. Então, assim, não tô falando que é um melhor, outro pior. E tem atleta que responde mais quando tem a torcida contra. Tem, enfim, exato. Cara, é uma salada mista. Não tem assim, que é certo, não tem que uma é regra. errado, ou que funciona. Exato. Tudo é muito Pra mim, nessa semifinal, circunstancial. tá muito aberto. Tá muito aberto. O Fluminense, por ter mais time, eu acredito que o Fluminense seja o favorito, igual a gente comentou. Mas, assim, é um jogo aberto em que, se o Vasco tiver cabeça e se tiver o mesmo espírito que teve o Ryan pra fazer o segundo gol, pra ajudar no segundo gol, de entrega, urgência de Copa, o Vasco pode se classificar. Ainda coloca o Fluminense como favorito, mas é muito aberto. E, assim, até por ser polêmico. Se for pra ser polêmico, vou ser polêmico. Manda Pra lá. mim, o Vasco... Bomba no PalpiteCast, como diz o Marcelo Santoro. Pra mim, o Corinthians ele tem mais chances de classificação, nesse caso Do que o Exato. Vasco. Por quê? O Corinthians, ele leva uma equipe que é mais forte que o Fluminense, pra mim, que é o Cruzeiro, pra sua casa. Mas tem tudo que o Corinthians falou, que é um Corinthians de Copa, um time que ainda não levou gol na Copa do Brasil. Teria que levar um pra ir pros pênaltis ou dois pra ser eliminado. E aí, o Vasco vai pegar um Fluminense ali que eu acredito que, por todo esse contexto aí, o Fluminense ele tem ainda esse favoritismo, mesmo com a derrota. Se tivesse vencido, pra mim, quase liquidado o confronto. Agora, você acha que a moral do Fluminense não caiu, não? Não sentiu? Não, Ou esse gol no finalzinho não... não abalou. Eu tenho uma tese que, assim, quando você vai para um confronto como esse, a gente tem que colocar algo que a gente não falou até agora: faca nos dentes. E exato. tem duas equipes que estão com as facas nos dentes: Vasco e Corinthians. Por quê? Porque eles não estão classificados a Libertadores. Sim. Fluminense e Cruzeiro estão. Eu não sei até que ponto isso traz um certo comodismo. Bom, já estamos classificados. Mas precisa do título, né? Tudo bem, Paulo, mas assim, eu não sei no dia a Não dá dia pra como é que é. saber Não dá para estabelecer isso. Eu mensurar falei assim que você não consegue mensurar, mas eu posso te dizer uma coisa: tanto o Corinthians quanto o Vasco precisam de títulos e precisam do dinheiro. Apesar que os 77, quase 78 milhões pelo título da Copa do Brasil é como você pegar uma, sei lá, você vai pegar uma gota d'água e jogar no oceano. Espera um pouquinho que eu vou limpar o oceano. Vai pegar uma água límpida, não vai adiantar nada. Mas o Corinthians tem, além do dinheiro, da classificação, em 13º lugar. Qualquer pinguinho Então, serve, mas né? o Corinthians é algo No que Vasco também. que é muito mais profundo. O Corinthians tem que pegar o dinheiro do título da Copa do Brasil, mais o da classificação do Brasileiro, por causa do transfer ban. Sim. Entendeu? Que esse é o que está trazendo problemas para o Corinthians no curto prazo. Então o Corinthians, ele entra com esse algo a mais porque ele sabe que boa parte da resolução dos seus problemas serão vindouros da conquista da Copa do Brasil. Mas e o Vasco? O Vasco também. O Vasco tem problemas fora de campo, tanto é que a própria a Leila Pereira, que é presidente do Palmeiras, já tem um empréstimo que foi concebido, né, pelo Pedrinho. Então, uma equipe que também tem lá seus problemas financeiros. Então, essas equipes jogam com a faca nos dentes. Por quê? Porque é a última tábua de salvação de título e classificação a Libertadores. Cruzeiro tem que buscar o título? Tem. Consolida o trabalho do Leonardo Jardim, ao mesmo os altos investimentos do Pedro Lourenço. E o Fluminense? O Fluminense, que contratou o Zubeldia, deu o resultado, o time se classificou a Libertadores e
para 2026 é um outro cenário. Agora, não estou falando que essas equipes não vão brigar por título, não estou falando pelo título da Copa do Brasil, só que é um outro contexto. Acredito que tanto o Corinthians quanto o Vasco da Gama vão jogar de uma maneira muito mais ofensiva. Eu não digo para você que eles vão jogar com violência, nada disso, não, mas eu acho que vão estar muito mais ligados. Marcação. E como acho que o Soto falou uma coisa para mim que é fundamental: campo neutro. Isso é a mesma coisa agora, a disputa da Libertadores lá no estádio do Universitário. Um campo neutro, você não favorece nem o Flamengo, nem o Palmeiras. E agora jogando no Maracanã, você vai ter um pouco mais de torcedor do Fluminense, mas tá tudo bem. Agora, a dificuldade que o Cruzeiro vai ter aqui, ela é dupla, porque joga contra o Corinthians e, olha, com todo respeito, a quantidade de torcedores do Cruzeiro ali é muito pequena para fazer frente a uma torcida do Corinthians que já fez diferença lá em 3.000. Aqui, meu amigo, a situação assim, é totalmente diferente. Esse ponto que a gente fala em relação à torcida do Corinthians, eu esqueci de falar no começo. Você perguntou, eu esqueci. Agora eu lembrei. A idade tá chegando também. Tô batendo quase os 30, tô quase chegando. Você é jovem ainda. Você é jovem ainda. Mas para com isso. A geração é mais limitada que a de vocês. Mas enfim, em relação à questão do Corinthians. Eu fiz o jogo entre Cruzeiro e Corinthians 3-0. E a gente tava fazendo na Litoral News, tinha um repórter que tava lá no estádio com áudio. Ele tava com dificuldade de falar por causa da torcida do Corinthians. O jogo tava 3-0 pro Cruzeiro, a torcida do Corinthians já estava apoiando, ainda estava apoiando. Depois falou assim, vamos jogar bola, etc. Protestos normais, mas a torcida do Corinthians levando 3-0 tava fazendo essa pressão. Então tem esse adicional. E até concordando uma questão que o Paulo disse, da importância do título, além da vaga, que eu concordo com o Ângelo, que a vaga é um adicional, mas além da vaga, são 3 equipes além do Fluminense que tem uma seca grande. O Corinthians não ganhou o título nacional desde 2017. O Cruzeiro ganhou o último título nacional em 14, se eu não me engano. Foi o título brasileiro. Não, 2018, Copa do Brasil. Copa do Brasil, 2018. Parecido com o Corinthians. O Vasco não ganha o último título desde 2011, a Copa do Brasil. Do Brasil de 2011, né? Que depois disputou a Libertadores contra o Corinthians, né? Que eliminado. Exato. Então, assim, olha a seca. O Vasco a gente tá falando de 15 anos quase, 14 anos. Corinthians e Cruzeiro parecido ali. O Fluminense ganha 23 ainda a Libertadores. Só que, assim, olha o tamanho da seca que tem a importância da vaga, mas tem a importância de ganhar o título. Meu, tem torcedor, a gente tá falando de 7, 8 anos, tem torcedor mirim que não sabe o que é levantar um título com a camisa do Corinthians, do Cruzeiro e do Vasco. O Vasco já é quase um adulto, né? Que não sabe o que é isso. Rapaz. Meu filho é São Paulino, só viu o São Paulo ser campeão agora mesmo, de fato que ele viu e se emocionou em 2023 na Copa do Brasil. Coisa, hein? E assim, como que mantém? Imagina um pai vascaíno, fala assim, não, você tem que torcer, Flamengo ganhando título atrás de título, e você tem que torcer pro Vasco. É difícil, a gente fala aqui em São Paulo, Corinthians, o que mais dói pro corintiano, ao meu ver, além da seca, é você ver o rival enfileirando taças. Cresceu da maneira que cresceu. Dói demais isso, né? Melhor década do Palmeiras. Se você pega de 2015 pra cá, é espetacular. Já a gente vai falar do Palmeiras aí. Abel mais 2 anos. Já, hein? Vai postando aí no chat, manda aí mensagem se você concorda, discorda, quer dar o seu ponto de vista. Fica à vontade. Pra gente fechar a questão, nosso tempo já tá indo, né, Pedrão? Quanto nós temos aí? 1 hora aí? 8h32. Então a gente vai falar já do Abel Ferreira. Então vou dar mais uns 10 minutinhos aqui e a gente já vai encerrar. Ótimo. Mas antes, falar aqui rapidinho, percentual de chances, Fluminense e Vasco. Só pra gente encerrar o segundo jogo da semi. Pode abastecer com água, tá calor, tá com todo mundo com sede, né, Ângelo? São Paulo tava 31 Nossa senhora, viu? Ângelo. A chuva foi Olha, embora. Você trouxe a chuva, mas a chuva foi embora. Graças a Deus, né? Você sabe que eu vou te falar, eu tô passando por algumas provações nos últimos dias. Calma que ainda tem mais. Tem mais, né? Na misericórdia, hein? Final do ano ainda. Não acabou o ano, não acabou, não. 2026. Tô até com medo de ir na Neoquímica Arena domingo, viu? Mas vamos lá, né? Com relação à classificação, vou colocar aqui. Fluminense e Vasco, eu vou colocar aqui, porque é o Fluminense. Vou colocar aqui 51% para o Vasco, 49% para o Fluminense. Tá em 50-50 praticamente. Mas assim, mas eu tô colocando um pouco mais, porque quer queira, quer não, você tem você pode ganhar, você joga por 2 resultados. Se você ganhar, você é classificado. Se empatar também. Então, e outra coisa, se perder, vai às penalidades máximas. Então, é uma vantagem considerável. Que vai pros pênaltis. E tem um adicional, assim, na Copa do Brasil a gente tá com os quatro dos melhores goleiros do Brasil. A gente tem os 2 experientes, Cássio e Fábio,
e dois promissores, que promissores já são realidades, que é Léo Jardim e Hugo Souza. E são 3 pegadores de pênalti nato, e o Léo Jardim também tem a sua história. Eu só tô pensando no Cássio ganhar nos pênaltis a classificação. Não, você tá pensando e você tá torcendo. Já não. Tô só... Não, torcendo não. Longe disso, né? Eu não torço pra ninguém. Pra ninguém, não, né? Longe disso, né? Nosso Juventus da Moca tá bem resolvido. Eu só tô... Porque é realmente uma coisa, né? É uma cena que... Imagina, o torcedor do Corinthians não tá com esse medo de repente. Como que ele vai reagir? O Cássio é profissional, ele defende o Cruzeiro hoje. Mas imagina, né? Todo aquele sentimento, aquele amor que 12 tinha. 12 anos torcendo pro Cássio em penalidades, agora vai ser contra o Cássio. É uma coisa muito. Vai ser interessante se acontecer. Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, com relação a Corinthians e Cruzeiro. Então, acho que por tudo aquilo que eu vi, acho que o Cruzeiro perde 2 jogadores que fazem parte da espinha dorsal, né? O Vidalba e o próprio Lucas Romero. Mas o time vem, né? Acho que talvez muito motivado, porque ele sabe que o placar não é tão distante. 1-0 seria possível. Mas acho que o Corinthians não perde a oportunidade de chegar à final. Eu acho que vou colocar aqui 60% em favor do Corinthians, 40% Cruzeiro. E você, Fluminense e Vasco, percentuais? Pra mim, eu inverto. Eu concordo com a linha do Ângelo, eu inverto só o percentual. Pra mim, o Fluminense, ele viria com 51-49 pro Vasco, porque é um jogo simples, assim, uma vitória simples daria penalidade. E o Fluminense é mais time que o Vasco. Então, por isso, eu acredito que o Fluminense, ele ainda é favorito mesmo com essa vitória do Vasco. 49 não é nada. Vamos 55, vai, 55-45. Olha aqui, ó, quem é juventino? Olha... Tinha que mostrar pra galera, né? Não, eu tô falando que eu sou juventino desde pequeno. Eu sei, mas devia mostrar pra galera. Você mostra pra mim aqui, o pessoal... Ele garoto com a camisa do Juventus. Só isso, tá? Só pra vocês entenderem aí. Eu falei, você tem que mostrar pras pessoas que viu 83. A gente tem que pôr na tela. Pedrão, na próxima, quando o Ângelo vier, a gente põe na tela. Eu tenho 2 fotos aqui, entendeu? Com a camisa do Juventus. Porque eu sou juventino. Agora eu não vou colocar o Pedrão nessa fria, porque pra ele ali colocar agora não vai dar. Mas na próxima, lembremos, vamos colocar. Gente, pra gente fechar, o tempo já está voando, né? E a gente já tá caminhando aqui pro final do programa. Abel Ferreira foi o grande assunto da semana. Não dá para dizer que foi um ano ruim do Palmeiras. O Palmeiras foi vice, é verdade. Sempre existe a expectativa. Ainda mais naquela arrancada que o Palmeiras deu num dado momento ali no Campeonato Brasileiro. Eu fui uma das pessoas que acreditei. Falei, acho que o Palmeiras agora achou a dupla Vitor Roque e Flaco Lopes. Ou o Vitor Lopes ou o Flaco Roque, como vocês preferirem. É uma dupla que engrenou. O Alan jogou muito bem ali também. O Palmeiras tem a baixa do Lucas Evangelista, que eu acho que dá uma impactada. Assim, eu só achei um erro do Abel. Só um, assim, que eu acho que foi crucial. A gente falou sobre isso do Corinthians agora, de abrir mão do Campeonato Brasileiro, por causa da Copa do Brasil. Eu acho que o Palmeiras não deveria ter jogado a toalha naquela semana. Acho que o Abel se colocou numa situação ali, abrir mão do Campeonato Brasileiro para disputar a final da Libertadores. E não deu certo. Né? Enquanto tem chance, eu acho que você tem que seguir com a chance. Eu tenho uma opinião sobre isso, Paulo, que eu não acredito que o Abel, ele fala a verdade quando ele diz que abriu a mão. Eu acho que o Abel, ele foi obrigado a abrir mão e teve que dançar conforme a música. O jogo da Vila Belmiro... de cima, não, naturalmente. O jogo da Vila Belmiro, que foi ali que o Palmeiras começou a cair, que é a derrota contra o Santos. Acho que depois com o Mirassol. Também sequência, né? Essa sequência. E o empate com o Vitória no... Foi natural. O Palmeiras, ele acabou perdendo naturalmente. E é aquele negócio assim, eu acho que a fala dele foi muito mais protocolar do que de fato. Eu não acho que ele abriu mão. Ainda mais conhecendo o histórico do Abel Ferreira, quando foi que ele fez Mas ele isso? escalou o jogo contra o Grêmio... Não, então, mas ele foi obrigado. Teve algumas situações que aconteceram ali, até mesmo no jogo, até as peças que ele acabou tirando. O Palmeiras começou bem aquele primeiro tempo, mas depois na virada do primeiro pro segundo tempo o Grêmio reverteu. Eu fiz esse jogo e assim, o cara que tava melhor ali, né, ele tira... sei lá, ele faz algumas mudanças, dando a entender o seguinte, tô pensando na final da Libertadores, o jogador estava tendo bom rendimento, os jogadores ali, determinados jogadores estavam tendo bom rendimento, mas ele tira, né? Então, assim... Ali ele já estava realmente... A minha questão é que ele foi obrigado a abrir mão porque o calendário fez com ele. Vamos lá, naquela rodada que eu falei do Palmeiras e Santos,
Um pouco antes, teve Flamengo e Sport. O Flamengo desfalcado, ele pegou o Sport. E ainda mais que o Sport jogou bem e teve 2 jogadores expulsos. O Sport jogou com 2 a menos, por isso foi aquela goleada. E o Palmeiras pega um Santos que tava jogando um máximo. O Neymar precisava daquela vitória, mesmo assim foi no finalzinho. Por que ele abre mão? Ele foi obrigado, como eu falei, a abrir mão, porque o campeonato fez com que o Palmeiras perdesse pontos que não estavam dentro do planejado. Então, assim, o jogo. E assim, foi um erro gigante do Palmeiras de estratégia, porque o jogo contra o Santos era pra acontecer depois do Mundial. Depois, quando ele eliminado contra o Chelsea, abre uma janela, porque poderia ter jogado. O Santos estava muito mal na época. O Palmeiras jogaria quase titular ali, basicamente titular. O Palmeiras não quis fazer ali, depois pegou o Santos, foi mal. E na sequência acabou abrindo. E aí, como eu falei, acabou sendo natural, não acho que ele quis, ele propôs, o campeonato acabou influenciando. Mas mesmo assim, o Palmeiras ele termina 2 ou 3 pontos, não lembro agora do Flamengo, ele termina poucos pontos ali do Flamengo. Eu sei que, ó, teve adicional, a derrota pro Mirassol, as vitórias que o Palmeiras a gente nem esperava, mas o Palmeiras, ele mesmo assim, em termos de pontos, ele não foi mal no campeonato, né? Não que a gente esteja falando disso, né? Mas ele não foi mal no campeonato. Então o Abel, ele acabou dançando com o que a música trazia pra ele. E era aquele negócio, ele deu all-in, né? Que o pessoal falando um pouco, ele deu all-in contra o Flamengo, sabendo que era um risco grande, mas ele tinha dado all-in contra a LDU, e quando ele joga no peito, ele mata e ganha da LDU, todo mundo elogiou ele. Sim. Aí ele dá o all-in contra o Flamengo, ele dobrou a aposta. Não deu certo, porque o Flamengo é um time muito forte. A única crítica que eu tenho, essa é bem grande, o desempenho do Palmeiras na final foi uma coisa muito abaixo. Ali não tem justificativo. O Palmeiras não tem. Jogadores foram poupados, foi toda feita uma questão e não. E o Flamengo. Não rendeu. E o Flamengo também não fez um primor de jogo. Não foi um grande jogo. Foi um jogo ruim, mas com o Palmeiras que foi pior nessa partida pra mim. O Flamengo, até o Palmeiras se pegou muito numa estratégia de segurar e desgastar o Flamengo. O Palmeiras queria compensar isso no final do jogo, com uma vantagem que o Palmeiras vem demonstrando ao longo da temporada, uma vantagem física. É um time que sempre joga em alta rotação até os últimos minutos da partida. E o Flamengo não, pelo contrário. Quando dá 70% do jogo, o Flamengo cai de uma maneira bem brusca. E contou com isso. Na verdade, não foi exatamente a receita de sucesso para o Palmeiras. E o Palmeiras acabou com isso não jogando também. Mas eu acho que a gente tem que entrar para uma outra seara. Eu acho que vocês vão concordar. Eu não estou falando que eu sou dono da razão. O Abel Ferreira tem hoje, sem dúvida alguma, o melhor elenco. Você acha que é melhor do Flamengo? Melhor elenco que ele tem à sua disposição do Palmeiras. Hoje da história do Palmeiras. Então ele tem lá. Então vamos fazer um paralelo com Eu Abel até acho o Ferreira, elenco do Flamengo melhor. Abel Ferreira e Diego Simeone do Atlético de Madrid. O que está acontecendo agora? O Diego Simeone não vai ficar, sabe por quê? Porque é uma questão que eu tenho falado há muito tempo, eu tenho falado assim, como é que dão um elenco para ele jogar retrancado, dando bico para todo quanto é lado? Porque é assim o estilo do Diego Simeone. O que eu não me conformo é ele pedir jogadores com características diferentes. Você pega Julián Álvares. Como é que o time joga tão retraído, joga tão retrancado? Tanto é que foi eliminado na Copa né? Você não pode... na minha cabeça não entra isso. Na minha. Mas tem gente que gosta. Eu não gosto. Aí você tem o Abel Ferreira com o melhor elenco. Se você pegar a média de cruzamentos do Palmeiras na área, passa de 30 por jogo. É muito alto. Tem alguma coisa errada. Por quê? Porque ele tem à sua disposição um grupo de jogadores, ele não muda a questão tática, então é uma questão de repertório. Mas você sabe que o Palmeiras até, no melhor momento do Campeonato Brasileiro, eu senti que o Palmeiras jogou mais com a bola no chão. Tá, mas eu tô falando assim, Paulo, que o Palmeiras jogou com a bola no chão, perfeito. Aí quando pegou os times do G6... não ganhou nenhuma partida. Então você tá pegando times com muito mais capacidade. Só ganha do Botafogo no Newton Santos e a gente viu exatamente o que aconteceu, alguns lances assim, bem polêmicos. Então o que eu quero dizer é que ele tem à sua disposição jogadores da sua indicação e chegaram lá, a meu ver, não então, renderam aqui. Eu já te pergunto em cima. Foi uma boa para o Palmeiras nesse momento renovar mais 2 anos? Vou te responder de uma outra forma que talvez você não esteja esperando. Depende. Depende do que você vai exigir. Porque agora ele vai ser mais cobrado. Sim. Ele trouxe. Não, ele vai entrar com uma pressão absurda em 2026. Perde o Paulistão, eu não duvido ele perdendo o Paulistão para um rival, ele ser demitido. Então, até porque, como não haverá essa cláusula, né, ambas as partes podem demitir sem haver multa, eu acho que ele mesmo já está ciente disso. Porque agora ele vai sofrer uma pressão, eu até disse aqui bem no comecinho aqui do programa. Eu falei que se o Corinthians for campeão da Copa do Brasil, as cobranças serão mais, né? Serão mais, como que eu posso dizer aqui, né? Acentuadas. Serão mais fortes, estarão encorpadas, né? Porque, opa, pera um pouquinho, filho.
Corinthians ganhou lá o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil, e você, como é que foi o seu desempenho? Como é que você pega mais de 90 cruzamentos em 3 jogos com jogadores que você tem com as características de bola no chão? Pera um pouquinho, tem alguma coisa errada. Muita gente falou do Cuca Ball, mas tá parecendo o Abel Ball também, porque você vê no finalzinho do jogo, cruzamento na área, sai o Gustavo Gomes como zagueiro para ficar cabeceando bola. Tem alguma coisa errada. E olha, isso aí não precisa ser muito inteligente de futebol, não. Outra coisa, o scout do Palmeiras, ao meu ver, está equivocado com relação às contratações. Com todo respeito, Mikael, Facundo Torres, Ramon Sousa, Emiliano Martinez. Desculpa, gente. Mikael. Ou o Giai, até o Giai. Giai, Kelvin. Aí você fala da final da Libertadores, aquilo que o Rogério Ceni disse. Chutão para frente, casquinha do Flaco Lopes para que a bola vá para o Vitor Roque. É muito pouco o time que abdicou de jogar, então, desculpa, eu acho que assim, depende, né, daquilo que nós falamos. Depende daquilo que vai ser exigido do Abel. Se ele se sentir desconfortável, ele vai embora. Eu acho que 5 anos, desculpa, só para terminar aqui, eu acho que a gente sempre fala que os tempos, né, de contrato... Venceu o prazo de validade Venceu do Abel o prazo no Palmeiras, de validade. É porque aquela lua de mel que ele tinha com o torcedor, a meu ver, não existe mais. Agora vai ser alguma coisa... A cobrança será muito mais assintosa. E tem uma outra coisa também. Eu acho que a Leila, ela não rasga dinheiro. Eu acredito eu também que ela vai fazer uma cobrança maior sobre o Abel, porque, a meu ver, acho que, se não me engano, quem era responsável pelo scout do Palmeiras está sendo demitido, e talvez se fale até mesmo da demissão do Anderson Barros. Não é certo, não é, mas é aquela coisa, no ajuste de contas alguém tem que pagar, no caso, essa conta que foi altíssima para o Palmeiras nessa temporada. Eu achei um ano bem desgastante do Abel no Palmeiras, apesar de ter aí uns resultados ok, mas abaixo do esperado. Acho que o torcedor do Palmeiras esperou pelo menos um título. Foram feitos investimentos altíssimos. A gente recorda que o Palmeiras não começa bem uma temporada, mas é claro, tinha justificativa do Mundial, da Copa do Mundo de Clubes, se sacrificou muito o Campeonato Paulista. O Palmeiras se classifica ali na Bacia das Almas, aí começa o Brasileiro não tão bem, faz a Copa do Mundo também não abaixo do esperado. Eu considero abaixo do esperado. Aí, ok, o Palmeiras dá uma resposta legal pós-Copa do Mundo, né? Quando encaixa Vitor Roque, Flaco Lopes, o time... Pós a eliminação do Corinthians na Copa do Brasil. Isso. Também teve a eliminação na Copa do Brasil. Ali o Palmeiras deu realmente uma virada de chave. E esse contrato já está ali nas mãos do Abel desde do Mundial, né? Ele fala há muito tempo disso. Tava lá... a minha impressão, minha avaliação, o Abel estava esperando alguma oportunidade ou alguma proposta de fora. Não veio. E se veio, acho que não foi interessante. É o que, para ele esperar até o término, com certeza ele aproveitou que já tinha um contrato ali, entre aspas, garantido, para dar a resposta agora após a temporada. A gente fala de Léo Jardim no Cruzeiro, o Abel tem isso há muito tempo, né? O Léo Jardim, ele chega a fazer uma temporada no Cruzeiro e já tá tão desgastado. O Abel, ele tá desgastado desde o primeiro ano dele, em termos de... a ligação dele com a imprensa nunca foi boa. A ligação dele com o calendário assim, um dos mais efusivos em termos de crítica no calendário é o Abel Ferreira. E assim, dado momento, com muita razão, o que eu não concordo é quando ele usa como justificativa ou muleta, eu discordo um pouco dele, sempre ele indo para esse lado. Mas, em linhas gerais, ele já é um casamento que, como vocês lembram bem, ele, contra o Corinthians na Copa do Brasil, no comecinho, né, de agosto, se não me engano, foi dia 3, 4 de agosto ali que teve aquele jogo. Aquela vitória do Corinthians no Allianz Parque foi a maior vitória do Corinthians no Allianz Parque desde 14. E com uma diferença que o Corinthians, é a mesma questão que eu falei com o Cruzeiro, se o Corinthians tivesse mais faca nos dentes, teria feito 3, 4, até 5 no Palmeiras ali, jogando no Allianz Parque. E até aquele xingamento, o Abel, depois ele faz a resposta pra torcida, não quis dizer muito isso e tal. Ali era o caminho perfeito para uma separação. Poderia ter acontecido. O Palmeiras deu um recado muito rápido na sequência. No Brasileiro, se não me engano, embala 9 jogos seguidos. Não sei se eram 9 vitórias ou 9 jogos sem perder seguidos ali, que o Palmeiras sai de um limbo e entra na disputa como favorito. O Palmeiras se tornou favorito do Brasileiro naquela época. E o Flamengo tava oscilando um pouco também. Tava oscilando, exato, aproveitou esse momento. Só que aí vem a questão. O Palmeiras do Abel Ferreira, a gente tem que entender, que é o que o Ângelo bem disse,
o que ele tem como aspiração para a temporada que vem. O último título do Palmeiras, vamos colocar como eu fiz com o Corinthians, esquece o Paulistão de 24. O último título do Palmeiras foi em 23, que foi o título brasileiro, que foi Daquele dado, jeito. né? O Botafogo Botafogo, jogou. vai, Palmeiras. Não, Ganha aí, Botafogo Palmeiras. jogou. Aí o Bragantino fez assim, não quero. Aí o Palmeiras falou, então vem pra mim, né? O Bragantino teve chance ali também, enfim, o próprio Grêmio, as equipes que tinham oportunidades ali. O Palmeiras ganhou um campeonato que ele não foi o melhor time do campeonato. Mesmo que ele tenha sido campeão, foi ali. Ele foi mais, assim, em termos de camisa e tudo mais. Meio que caiu do céu. Então, antes de 23, o último título do Palmeiras foi a Libertadores. Foi a Libertadores? Não, tinha sido o brasileiro, né? Foi uma sequência, né? Uma isso. sequência. Então, o brasileiro de 22. Então, desde 22, o casamento Abel Ferreira e Palmeiras já não é aquele casamento perfeito. Porque ele já era criticado. Eu lembro que em 23 o pessoal falava assim: Abel Ferreira não tá legal, já estavam criticando ele em 23. Então a gente fala de um casamento que vai pra 5 anos, que pelo menos metade desse casamento já tem muitas críticas. Só que agora estourou, né? Já tinha ali, vamos colocar na mesma analogia de um casamento, já tinha briga, já tava dormindo no sofá bastante o Abel Ferreira. Teve muito torcedor do Palmeiras que não gostou da renovação. dessa história Muita da renovação. mesmo, muito. Eu vi muitas torcedores. críticas. E o que vocês acharam da declaração dele? Assim, ao renovar, aquela coisa, que ele se sente da alma do Palmeiras, aquelas coisas. Jogou pra torcida, Jogou pra torcida. e até mesmo pra quem Não gosta é uma e pra quem não mensagem gosta dele. sincera, né? Ó, Não pareceu. quem salvou o Abel Ferreira em 2023 foi em 2023 para 2024 foi o Botafogo. Botafogo que ramelou exatamente nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro e que permitiu que o Palmeiras fosse campeão. Mas, a meu ver ali, fim de 2023, começo de 2024, o Abel Ferreira estaria fora do Palmeiras. Conseguiu depois ser campeão paulista, mas quando você pega depois os desempenhos ruins. Com relação à declaração dele, é protocolar, né, assim, para querer trazer um pouco mais de punch, um pouco mais de envolvimento, algo que a própria torcida do Porque Palmeiras a já não torcida tem. tá afastada dele. Tá, Isso é tá fato. mesmo. Talvez ainda alguns gostam por ele ter sido o treinador mais vitorioso, marcar uma história dentro do clube. Eu comparo a fase dele com a última do Tele no São Paulo. Foi mais ou menos assim. Ele perdeu o torcedor comum em partes. Porque eu digo comum, não existe grau maior, melhor. Mas assim, a gente tem os organizados e o torcedor comum, que são chamados de futebol. A organizada já não estava com o Abel há muito tempo. Só que nessa reta final ele perdeu boa parte do torcedor comum. Então, assim, nesse cenário atual dele, ele tá assim, um estalo. Então, os 2 primeiros meses de 2026. Vai ser difícil. A cobrança. Eu te falo, né, Paulo? Vamos e pensa o seguinte: o Corinthians ganhou a Copa do Brasil, ganha Ganha o Campeonato Paulista. ganha a de Copa novo. do Brasil, inclusive o Palmeiras sendo eliminado. Aí o Corinthians passando ganha a pelo Copa do Palmeiras. Brasil, ganha o Campeonato A única Paulista. notícia boa pro Abel é que o Paulinho deve voltar aí no começo do Campeonato Paulista e brasileiro já rolando, né, também, então... Outra coisa, a Leila falou que não contrataria o Neymar porque ela não queria contratar um jogador para ficar ad eterno no departamento médico. E a contratação do Paulinho, veja se o Atlético Mineiro dificultou a vida. Vai lá. Porque já sabia dos Foi um problemas. sacrifício que até onde valeu a pena. Senhores, já estouramos aqui legal no tempo, Ficaria mas... mais tempo, aí pena. o Pedrão também, né, Pedrão? Pedrão aqui é o Opa, cara. Pedrão ali. Viraria a noite. Opa, só que o Marcelo não gosta da hora extra pro Pedrão, não. Aliás, mandar mais uma vez um abraço pro Marcelo, boa recuperação. Semana que vem você vai estar de volta aqui, comandando o nosso Palpite Cast. E aproveitar, meus amigos, agradecer a presença de vocês. O Zumbi aqui, ó. Ô, meu amigo, veio meio dormindo. Ele perdeu até a hora. Eu falei pra ele um horário, ele veio aqui com a cabeça pensando que era outro horário, mas deu certo. Obrigado mais uma vez, viu? Hoje. Esse sábado estaremos lá no vôlei de novo. Se Deus quiser. Primeiro agradecer a você, Paulo Arnaldo, Marcelo Santoro, estima suas melhoras, né? Que você se restabeleça no menor prazo possível. Agradecer aqui ao Pedrão, se não fosse por ele, nós não estaríamos aqui no ar. Grande Wilson Soto, né? Wilson Soto, de tantas e tantas jornadas, a você, Paulo Arnaldo, enfim, mais uma vez estarmos aqui para falarmos a respeito de futebol, de falarmos de tantas coisas importantes, a fase decisiva da Copa do Brasil, Mundial de Clubes. Foi um baita programa. Foi um baita programa, gostei bastante, então desejo a todos um excelente final de semana, até a próxima, grande abraço. Valeu. Wilson Soto, as portas estarão abertas aqui para uma próxima oportunidade. Sempre um prazer também trabalhar contigo nos jogos e agora aqui no podcast foi sensacional. Até uma próxima oportunidade, meu amigo. Prazer, Paulo, grande Pedro. Tenho só um bastidor, guardei pro final, rapidinho. Boa. Para aqueles que não viram o Ângelo chegando, me lembrou muito Emerson Sheik,
em 2011 e chegava atrasado nos treinos, ele veio de helicóptero aqui. Parou na Paulista, parou o trânsito e chegou aqui. Grande Ângelo. Se ele tivesse helicóptero, ele teria falou, passado o sufoco. O que tá ele passou acontecendo? pra voltar. Abraço, prazer estar com você. Hoje o Ângelo, meu amigo, olha, ele tá numa semana, tá impossível, viu? Bom, eu quero agradecer o nosso amigo, nossa amiga, agradecer você que esteve até agora o final aqui do Palpite Cast. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de carimbar aquele like. Interaja aí, manda mensagem nos comentários, né? E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Sexta-feira que vem tem mais Palpite Cast. Já vamos deixar gravados alguns episódios para o Natal e Ano Novo. Então, muita coisa para você nos acompanhar. E 2026 tá aí com muito Palpite Cast, futebol sem mimimi. Sem mimimi. Como diz o Marcelo Santoro, aqui é discussão, futebol raiz, é Palpite Cast. Até uma próxima, um grande abraço.